Muito boa noite, senhores e senhoras desta renomada plataforma digital. Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar hoje mais uma live falando sobre o Dia Mundial do Rock, dia 13 de julho. Não só um estilo de música, mas sim um estilo de vida. Aqueles que são chamados, muitos, mas os escolhidos para apreciar o bom rock and roll são poucos. Então a gente vai hoje falar desta renomada forma de vida que nós temos, apreciadores do rock and roll. E hoje a gente vai conversar com Lucas Muradas. Ele é criador e idealizador do podcast Let's Talk About the Rock. E aí o cara entende um pouquinho, para falar o contrário, não entende muito de rock and roll. E eu também não posso deixar de citar que nós estamos com o apoio musical da Vinil Alternativo, a loja mais antiga de rock and roll e de música no contexto geral aqui de Recife. Então a Vinil está patrocinando esta segunda metade do ano. Todas as lives musicais que nós fomos realizar, a Vinil chega junto com a gente. E aí em breve eu estou pegando com eles um material para a gente fazer uns sorteios massa aí para a galera que curte música. Então hoje nós temos a live do Dia Mundial do Rock. Nós vamos ter no dia 19 a live só falando de blues, com o Rico Blues Tamontes, cara muito conhecido na cena blues aqui de Pernambuco. No dia 22 a gente não está falando de música propriamente, mas a gente vai dar umas pinceladas em música também, falando com o Vital Santos, que além de filósofo e psicólogo, ele também é da banda Malkuth. Então vale a pena a gente conferir essas lives que estão vindo aí sobre música, certo? Então vamos convidar agora nosso amigo Lucas, convidar nosso amigo Tominha e meter bronca para a gente participar. Convidei Lucas. Boa noite, doutor Trajano. Grande Thomas Lima, headbanger, black metal, bebedor de sangue, tudo certo? Tudo jóia, meu querido. Boa noite. Boa noite. A priori, feliz Dia Mundial Brasileiro do Rock. O Brasil é o mundo, rapaz. Exatamente. Foi o que eu comentei hoje. Hoje vieram me dizer, não, mas é só no Brasil. Filho, o Brasil é o mundo, pô. Foda-se. E minha canequinha aqui do segundo melhor disco do Iron Maiden. Opa, acho que é muito câmera, né? Porque senão... Tio Dudu. Aí, tão bonito da porra. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Filé. É o seguinte, eu troquei de telefone, né? E o telefone novo é aquelas frescuras tipo meio iPhone. Não é iPhone, mas é aquela frescura. O fone de ouvido É isso aí. eu conecto no carregador. E eu não faço a mínima ideia de onde tá o fone de ouvido novo. Então... Acontece. Agora que eu fui perceber também, cara, eu nunca usei o fone de ouvido novo, eu não sabia que era assim. Agora que eu falo, que beleza, me fudi. Deixa eu dar um adendo aqui no começo da live. Eu pensei muito em que música começar essa live, porque a gente sempre começa com uma música. Pensei em Black Sabbath, pensei em Led Zeppelin, Beatles, The Doors, mas aí como tá na moda, e por coincidência é a música que eu mais gosto do Metallica, aí eu soltei essa música aqui. Então foi mais que merecido, porque virou moda por conta da série, né, que a gente tá assistindo todos aqui viciados naquela bendita série que mataram o cara que toca guitarra, meu irmão. Sacanagem da porra. Eu vi novamente ontem, eu tinha visto, mas eu assisti meio com pressa, e ontem eu vi de novo com mais calma. Não, cara, é falar com você, a gente não pode ficar... a gente devia ter aprendido em Game of Thrones que a gente não pode se apegar a nenhum personagem. Mas nós não aprendemos. Não. E o melhor personagem a gente sempre pede, mas é assim mesmo. E aí, meu amigo Lucas, tudo certo contigo? Tudo bem, Ernesto, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite. Prazeraço estar aqui com você.
Acompanho as lives à medida que eu posso. Já direto eu dou um salve para vocês lá. Gosto muito do projeto seus. Você tem um sócio no projeto que é um cara que eu descobri nessa andança da internet. Tem um cara sensacional, que é esse careca mais gostoso do universo que tá aqui do lado. Então, cara, se você anda com o Thomas, você só pode ser gente boa. Então, estamos em casa. Muito obrigado pelo convite. Mês que vem nós estamos de volta aí com o Let's Talk About Rock. Tá numa pausa de reformulação. Mês que vem nós estamos aí de volta. Com certeza. E aí, deixa eu dar um salve para o Ercílio Santana, da banda Na Viola, tá na área também. Banda muito massa. O pessoal da Matala da Mão também tá aqui com a gente. Então tem uma turma massa chegando já aí que curte rock. Então vamos conversar e meter bronca do seguinte, doutor Paulo. Lucas, doutor Lucas. Como foi que o rock chegou na sua vida? É parecido. Bom, Ernesto, é o seguinte. Tipo assim, isso aqui é a idade, pô. É cabelo branco, a idade pesa, pô. Aqui, as entradinhas marotas querendo me invadir aqui já. Siga o meu conselho e raspe a cabeça também, vai por mim. Devido às situações familiares, eu sou totalmente influenciado pelo meu irmão. Tipo assim, sabe? O meu gosto musical é o do meu irmão, um pouco mais, na minha opinião, mais fechado. Ele é mais, ele já gosta mais de MPB, de samba e tudo mais, e eu fiquei mais vidrado no rock and roll mesmo. Mas o rock entrou na minha vida, cara, pela minha mãe e pelo meu irmão. A minha mãe é uma fã incondicional do Freddie Mercury. Mas, só, pra ser fã do Freddie Mercury, se perguntar o nome de uma música do Queen, ela não sabe, ela gosta do Freddie Mercury. E o meu irmão, tipo assim, começou escutando Guns, depois Nirvana, aí depois Bon Jovi, e eu, 3 anos mais novo, roubava, ele começava a escutar, eu roubava as fitas dele, roubava os cassetes, roubava o CD, apanhava, aí eu roubava de novo, a gente nunca aprende. E, cara, enfim, uma época da minha vida que, sei lá, um ano específico que foi 2001, que teve Rock in Rio e tudo mais, eu conheci uma galera muito, tipo assim, vidrada no rock and roll, e aí já era. Aí nunca mais larguei. Massa. Altos e baixos, já teve aquele tempo que você parte com um F-House da vida, um folk music, você acha que você é mais inteligente do que a galera do rock and roll. Mas o rock de nerd, né, como diz a galera. Mas enfim, heavy metal, Iron Maiden na veia, sempre. E eu queria saber do Thomas qual foi a primeira vez que ele tomou sangue e fez o pacto com o diabo. Quando foi, Thomas, que você fez? Diga pra gente. Não, os pactos só depois de 2004. Então, meu primeiro contato, né, com o rock, acho que eu já até comentei, eu achei alguma live nossa. Foi ali no início dos anos 90, mais ou menos, já com meus pais, que rolava aquela rádio que tocava o Love Songs, então sempre rolava ali Scorpions, rolava Queen's Right, rolava até Iron Maiden já, tinha Wasting Love, né, no ano 92, tinha saído em 92, né, o clipe tinha estourado na MTV americana e tocava pra caramba aqui. E dali nasceu aquela história, gostar sem saber o que é. Final dos anos 90 foi que eu vim conhecer Raimundos, Blink-182, aquela vibe ali MTV, junto com meu primo Arthur, que hoje ele é 2 anos mais velho do que eu, né, porque já estava um pouquinho mais à frente. Quando foi em 2001, no Rock in Rio, igualmente como o Lucas, foi quando eu conheci o Iron Maiden, de fato. E aí, é o que eu sempre digo, né, a gente tem as viradas de chave. Primeira virada de chave foi lá nos anos 90, mas aí eu escutava de tudo. Segunda virada de chave, final dos anos 90, 2001, outra virada. 2004 foi minha 4ª virada, com o metal extremo. Essa virada aí eu ainda não fiz ela, não. Não, mas eu tive a 5ª recentemente. Eu tive a 5ª 4 anos atrás. Ele começou a gostar de Anitta, de Pablo Vittar. Cara, aí só tem 2 anos. Você é a turma, rapaz. Então, essa chave aí eu virei faz 2 anos. O brioco da Anitta já fez mais pelo país que o Paulo Guedes, né? Mas tudo bem. Com certeza. Muito mais. Eu lhe digo mais, ela fez mais do que muita banda de heavy metal brasileira. Também. Com certeza. Com certeza. No Brasil, cara, no Brasil parece que há um entendimento totalmente. Só um alarme aqui. Um entendimento totalmente paralelo do que significa o rock and roll, de onde se originou o rock and roll, quais são as raízes do rock and roll.
aqui tem uma coisa paralela, cara. Até porque o rock and roll mais famoso que a gente conhece aqui no Brasil, o mais bem sucedido, ele nasceu, tipo assim, né, na Gema de Brasília ali, que não era lá muita gente que realmente era. A galera protestava, mas não é aquele protesto que a galera realmente precisava de fazer aquele protesto, né? Era uma outra coisa. Não, com tudo pode ser válido. Eu sou a favor, e foi importante pra gente também. Mas é diferente de você pegar o rock and roll que nasceu no berço do negro, tipo, da música negra, da raiz negra, e você pegar o nosso rock and roll, por exemplo, o mais famoso nosso, que nasceu no Rio de Janeiro, na Gema Carioca, no Planalto, lá em Brasília, com os filhinhos de papai. Isso aí eu não vou render, que eu vou começar a polemizar antes da... Mas veja só, eu ia justamente polemizar um pouquinho, porque como eu fiquei com o Thomas, eu achei que Thomas ia comandar essa live, ele disse, não, vá você, eu disse, tá certo. Thomas falou uma bateria nova. Eu estou esperando, a bateria do meu celular ainda está em teste, aí eu não posso lá para ainda não. Pronto, aí Thomas fez uma coisa comigo há um tempo atrás, que eu fiquei horrorizado, fiquei quase que eu caía perplexo, que ele teve a heresia de dizer que Raimundos era hardcore. Quando ele me falou isso, eu fiquei com taquicardia, quase infartando. Aí o que é que eu fiz? Eu falei, eu vou polemizar. Pessoalmente eu repito. Mas você escuta Elvis Duran achando que é Metallica, isso aí não conta. Eu escuto Elvis Duran, fui no show dele, inclusive, recentemente. Olha, escutar Elvis Duran não é um problema. Elvis Duran usa mais jaqueta de couro em show do que o Judas Priest. Até o Judas Priest já fez um show sem jaqueta de couro e Elvis Duran nunca fez. Escutar Elvis Duran não é o problema. O problema é escutar Elvis Duran achando que é Metallica. A verdade é essa. O problema é a comparação, né? O problema é... Aí você veja. Pronto. Chegou Davi Ascioli, o único comunista brasileiro de verdade, viu? Ele é comunista mesmo. Ele divide tudo. Ele divide tudo que é dele. Tudo ele divide. Aí, tudo. Não precisa entrar em detalhes. Aí veja só. Aí veja só. Eu pensei em polemizar, né? Porque a gente tem que deixar o negócio atrativo. Na opinião dos senhores, o rock and roll internacional e o nacional, quem foram os pioneiros? Esquecendo aquela parte do blues, já focando no rock and roll mesmo. Quais bandas foram os pioneiros, no caso? Isso, lá fora e aqui no Brasil. Ah, cara... Bom, nós temos os criadores do heavy metal. A gente discute muito isso, né, Thomas? A gente tem os criadores do heavy metal. Ponto. Black Sabbath. Exato. Do Black Sabbath. Dizem que tem uma banda antes. Dizem que tem uma banda antes do Black Sabbath. Que foi pioneira no Rockstone Rio. É o Steppenwolf, né? É o que falam muito. Não. Tem uma banda britânica, que é uma mulher que canta, que ela já abordava as temáticas sombrias de satanismo, de cruzes invertidas. Eu não estou lembrado o nome dela agora, mas disseram que ela é 1 ano, 2 anos mais antiga que o Black Sabbath. É que ela não estourou mundialmente. Eu vou realmente falar com você que eu conheço a referência. O estilo que eu mais escuto, e é um estilo que eu partilho muito com o Thomas do assunto, e ele escuta bem também, que é o heavy metal. A gente tem teoricamente, uma opinião meio em comum que respeitava a paternidade do Black Sabbath. Ponto. Agora, do rock em geral, cara, eu acho que você falou, não se tá na música negra, mas vem do blues, Little Richard, desse povo assim. Mas aí eu acho que a gente vai flertar ali com Pink Floyd, Black Sabbath, Beatles. Mas eu acho que tem coisa antes ainda. A gente tem o Jerry Lee Lewis, tem Elvis. Só que o Elvis já ganhou uma paternidade que nem era dele, né? Ele ganhou pela questão social, você vê questão de racismo americano, então o cara recebe o título de rei do rock, mas tinha uma galera antes que fazia um sucesso da porra, que tinha até mais qualidade do que ele, digamos, eu vou polemizar dessa forma, tinha até mais qualidade do que o Elvis, e que não ganhou o mesmo prestígio que ele ganhou. Não desmerecendo o som do Elvis, tá? Que eu gosto, sou muito fã. Eu gosto muito do Elvis. O Elvis tem um negócio que é o seguinte, não é um problema. O Elvis foi um dos primeiros produtos de enorme sucesso da indústria americana. Produto de mídia, exatamente. Os caras pegaram, tipo assim, é igual você pegar, vamos
Vamos fazer uma comparação. Nossa, eu vou ser xingado depois, mas vamos lá. Fazer uma comparação bem pífia. Imagina, sabe esse programa que a gente tem hoje para pegar um The Voice da vida, pegar um cantor e destacar como a voz do Brasil? Os caras pegaram o Elvis e colocaram ele como o rei do rock. E pronto, tipo assim, a mídia comprou aquela ideia e sepultou aquela ideia. O Elvis é o rei do rock. Pronto, e ficou e ninguém tira. Estados Unidos, muita influência, muito dinheiro girando. O Elvis é muito bom. Exímio cantor, na minha opinião, talvez o maior intérprete de sempre. Intérprete. Porque ele não compunha, se compunha muito pouco, e eu não acho o melhor vocalista também, não. Eu já acho outros, já falamos disso também. Mas o Elvis é o que o Thomas falou, tipo assim, ele ganhou umas predestinações ali que não são bem dele, mas que casaram. E vão ficar até morrer, tipo... Isso aí não... O Michael Jackson conquistou o rei do pop, porque ele é o maior de todos os tempos do gênero e da história. Mas o Elvis já foi algum produto muito bem lapidado, entendeu? Muito bem lapidado. Exatamente. Mas eu acredito ainda que ele tem um talento dele também próprio, que ele não merece ser também desmerecido muito, assim, porque eu acho que ele canta bem, eu acho que ele tinha uma presença de palco muito interessante para a época. Ele realmente assumia aquela parte do front stage, que era o que Chuck Berry assumia, mas infelizmente a parte de segregação racial foi muito pesada e limou o Chuck Berry da representatividade que ele teria como rei do rock, né, na época, vamos dizer assim. Até porque antes de Elvis você tinha Bill Haley e The Comets, que era a banda de rock que tinha no começo, sendo que o Bill Haley, o cara já tinha 45 anos, 42 para 45 anos, quando começou a tocar. E a garotada, que movia a indústria musical, não levava o cara como ídolo, assim, nem fazia tanta festa, porque o cara já era um coroa, pô. O cara tava vendo o pai deles tocando lá. E eles precisavam dessa representatividade, tá ligado? E aí o Elvis surgiu justamente nessa lacuna que teve. Isso aí é um problema, inclusive, no heavy metal hoje, né? Porque hoje a gente não tem representatividade. Vou pegar uma cerveja. Vá, fica à vontade. A gente tem aí o André Farias até que está comentando aí, né? Que Elvis também era um excelente ator. Tem uma gama de filmes aí com ele, que a indústria de Hollywood lançou. Então, assim, francamente, ele foi um produto muito bem criado, né? Tanto como músico, não desmerecendo, voltando a repetir isso aqui várias vezes, tá? Não desmerecendo o talento do Elvis, muito pelo contrário. A verdinha. Não desmerecendo o talento do Elvis de jeito nenhum. Gosto muito da carreira dele. Eu conheci o Elvis através da minha tia, a irmã da minha mãe, que ela tinha um best-of do Elvis. Eu não lembro nem o nome dele agora. Eu tinha perdido aqui. Quando na minha mudança eu botei o CD dentro, capei e não sei onde é que tá. Mas foi quando eu vim conhecer o Elvis Presley. De fato, né, tinha eu acho que o CD tinha umas 12 músicas dele. Pode falar. Eu sou fila da puta, eu sou, rapaz. Achei a banda que eu tava falando. Coven. Ela não pode botar aí. É uma vocalista. Jane Dawson. Ela começou essa banda tocou 2 anos antes do Black Sabbath e ela foi pioneira no heavy metal com tendências satânicas. Ela foi muito antes, assim, coisa de 2, 3 anos antes do Black Sabbath. É por isso, porque na época o berço do rock, o berço do heavy metal é considerado a Inglaterra, só que aqui é chamada de Chicago. Não só berço, como o... E tipo, todos os holofotes, na verdade, estavam lá, né? Todos os holofotes. Exato. E vou lhe dizer mais, eles têm uma música chamada Black Sabbath, que tocavam antes, que Dio era fã deles, justamente dessa música deles. O Dio era fã dessa música deles. E essa música foi bem antes do Black Sabbath banda. Boa curiosidade. Não conhecia. Pode escutar que ela é muito boa. O Odd já passou na banda já. Catarei. Zoando. Já fechou com eles pra alguma coisa. Vou falar A banda era famosa. Deixa eu ver quantos discos tem aqui. A banda... o primeiro disco deles é de 69. Witchcraft Destroy Minds. Mas a banda é de antes. Eles só conseguiram gravar em 69, mas a banda é de antes. Tá aqui, final dos anos 60.
Depois eu vou até te colocar. Se você não tiver nada contra, eu vou te colocar no grupo nosso lá do podcast pra você dar uma zoada com a galera lá. Só tem galera gente boa, a gente troca uma ideia bacana. Lá a gente tem algumas discussões, vamos conversar quando a gente tiver sobre isso. Igual a gente tá falando sobre o Black Sabbath, o Black Sabbath, a gente começa a falar depois sobre, tipo assim, e a parte do que não é o heavy metal, que a gente não tem um estabelecimento, né? Tipo assim, o estabelecido que é o Black Sabbath, depois vem o Iron Maiden, etc e tal. Aí vai, a gente começa, Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin, todas essas mais ou menos no mesmo período, cada uma num seu estilinho um pouco diferente, mas todas meio que sendo originais no seu som. Há um levantamento de opinião sobre Led Zeppelin é original ou não com as coisas dele, mas aí é outras coisas. Que Não, eu acho que ele é original. Aí a gente vem citar os Beatles. Os Beatles, no início da carreira, os Beatles faziam som exatamente igual a dezenas de bandas na época. Os Beatles só veio realmente a ser os Beatles que a gente conhecia, que a gente que veio ganhar o mundo, aí você já vê a partir do... Deixa eu ver se eu lembro o álbum. Não. Sabe por quê? Porque antes dos Beatles só tinha Bill Haley e Elvis, pô. Eles juntaram os dois. Sim, mas na época dos Beatles, você pega, exemplo, a Jovem Guarda. Um exemplo, um paralelo à Jovem Guarda no Brasil. É todo mundo fazendo a mesma coisa. Era, pô, mas vieram depois dos Beatles. Os Beatles foram pioneiros nesse ponto. Aí veio depois naquele tipo de som. Stones. A prova é que quem gravou as primeiras músicas dos Stones foram os Beatles. Aí depois vieram Kings, Stones, Who. Aí veio The Doors nos Estados Unidos, The Beach Boys tentando comparar com os Beatles, bater de frente então realmente minha cronologia pegou aquele padrão. Prova é que os Beatles, quando ramificou daquele pop rock que eles tinham, e ele entrou no Sgt. Peppers, antes no Revolver, antes no Abbey Road, e por aí foi, eles abriram a porteira de um rock psicodélico que até então não existia. Que foram até, inclusive, influências por Mutantes aqui no Brasil. Então, mas aí o rock psicodélico já existia com o Pink Floyd. Não, porque o Pink Floyd é um pouco depois dos Beatles. Quer ver? Deixa eu ver. Aí foram juntos na Pink. Pode olhar. Que o primeiro vocalista do Pink Floyd foi Syd Barrett. Syd Barrett enlouqueceu. Pronto. Aí o que é que aconteceu? O Sérgio Dias aqui no Brasil, quando escutou o Sgt. Peppers, quando escutou essa linha lá na Europa, o cara surtou, porra, aqui. E ele quis fazer o psicodelismo aqui. Prova é que Rita Lee saiu logo depois dessa jogada. Porque não tinha espaço mais pra ela. Ela não queria fazer aquela jogada psicodélica, porque dependendo do rock psicodélico, é um saco, porra. Dependendo do rock psicodélico é foda. Não, mas tem banda boa, porra. Por exemplo, Pink Floyd é bom. Não é questão de ser ruim, mas depender financeiramente de. Inclusive, Steve Harris tá surtando na psicodelia, né? Steve Harris quer ser o novo Yes de todo jeito. Eu vou saber quem fala mal do Steve Harris na minha presença. Tô brincando. Não tô falando mal daquele corpo, não, porra. O podcast é proíbe, Ernesto. Podcast falar mal do Iron Maiden, eu quito, mas depois dou ban de 30 segundos para depois voltar. Olha, eu tenho. O Steve Harris tá viajando na maionese também. Se você pegar o último disco deles, que eu comprei faz uns 3 meses, o Sengetsu, né? Sangetsu, um negócio assim. Senjutsu. Pronto, porque eu sou Iron até o Fear of the Dark. Depois do Fear of the Dark tem a Mater, Life and Death pra mim, e o restante eu tenho pra dizer que eu tenho. Porque eu não consigo mais ouvir como eu ouvia antigamente. Bicho, tu quando pega um disco feito esse que ele lançou agora, o último, tu escuta, tu parece que é um retalho de vários compositores. Tem composição que você vê que é a cara de Steve Harris, você vê que tem composição que é a cara de Bruce Dickinson. Mas é o que a gente comentou muito na análise do Senjutsu lá no podcast. Que o que dá impressão, assim, não é impressão não, na verdade, né? O produtor do Iron Maiden é Steve Harris. Existe a figura lá, o laranja, existe o laranja lá que assina, mas na verdade é o seguinte, os caras estão lá tocando, aí foi, Steve, gravei isso aqui, o que é que tu acha? Ele falou, me dá aí que a gente bota. Aí bota. Aí foi, Steve, eu gravei isso aqui, me dá aqui que a gente bota. Não, mas já não tá longa não tem problema não, a gente bota mais aqui um pouquinho e vai. Vai emendando a música, quando vê tá uma música de 20 minutos. Tem algumas músicas que parecem uma coisa de retalho. O álbum, às vezes, parece uma coisa de retalho. Por isso que eu falo, Senjutsu, velho, tem 5 músicas que eu amo. Tipo assim, que eu escuto quase todo dia. E as outras 5 músicas, pra mim, eu amo o Iron Maiden demais. Eu gosto demais do álbum. Pra mim, é o melhor álbum dele, depois do Brave New World. Mas
eu falo que tem 5 músicas excelentes e 5 músicas que eu não consigo escutar. Não é que eu não consigo. Não faz Parabéns. diferença, sabe? Tem duas que eu consigo escutar nesse disco. Hã? Só tem duas que eu consigo escutar nesse disco. Eu tenho. Tem umas músicas no meio, cara, que é a Hell on Fire desse disco, que eu, sinceramente, tipo assim. Ela é uma obra-prima. Do almoço ou à noite que eu passo a escutar, não deixo um dia sem escutar ela. E é uma das músicas preferidas do Meida desde sempre, que eu, apesar de ser repetida, a música, tipo assim, ter a parte cantada dela ser espetacular e ela não ter mais 5 minutos de nada, né? Mas eu. Enfim. Eu sou fã de Iron Maiden old school. Eu só consigo ser fã do Iron Maiden até o Fear of the Dark. Depois do Fear of the Dark eu consigo ouvir. E o Fear of the Dark, a gente já foi bastante questionado, que eu considero hoje eu considero o No Pray for the Dying um álbum mais completo do que o Fear of the Dark, embora eu goste muito do Fear of the Dark. Não, parou. Ó, bicho, da leva antiga do Iron Maiden, dos discos clássicos, o No Pray, pô, o pato feio da discografia. É quando só tá a Eric Garris lá. Que saiu o saiu o Murray. Eu não escuto na propriedade, tem uns 5 anos que eu não escuto. Talvez eu escute uma ou duas. Eu não escuto nunca. Ele tá aqui, mas eu não escuto nunca. Não dá. Agora, assim, pra gente não polemizar muito, pra mim o melhor disco do Iron Maiden é o Killers. O segundo melhor é o Iron Maiden. E o melhor vocalista é Paul Diano. Então, saúde. Nossa! Ele ficou de 80 para trás. Deixa eu contestar. Vamos por partes. Em relação ao álbum, eu tenho minha filosofia dos álbuns do Iron Maiden muito bem montada. O meu preferido é o Peace of Mind, o melhor é o Power Slave, o mais famoso é o The Number of the Beast, e ninguém tira isso da minha cabeça. Agora, sobre o vocalista, pô, o Bruce Dickinson só perde pro... Fred Mercury. Fred Mercury. Só. Na minha opinião. Mas rock and roll não é competição, pô, pra ele perder. É isso que eu tô te dizendo. Rock and roll é atitude. Paul Diano é rock and roll puro. Paul Diano é a essência do rock and roll em qualquer situação. O cara é tão punk que ele se fode. Ele consegue se fuder sozinho. Você não precisa deixar ele em qualquer canto. Ele se automutila. Então rock and roll que ele é. Foi legal o crowdfunding que a galera fez pra ele fazer a cirurgia dele. Teve uma coisa brasileira. Eu mandei uma. Ó, a Camila acabou de denunciar um negócio aqui, ó. Toma, só ouve as mesmas músicas Iron Maiden que eu já decorei. Opa! Detalhe, as mesmas músicas é a discografia. Qualquer música que eu boto pra tocar, ela foi, eu já escutasse tanto isso que eu já decorei. Eu fico, porra, eu nunca paro pra ouvir uma música, eu boto pra discografia pra tocar. Aí esse fresco vem me criticar. Vê, a mulher dele entrega ele na hora, tá vendo? O que tem de errado? Não, nada. Mas você não pode criticar que eu digo que o Killers é o melhor. Ele fica o tempo todo cutucando. Semana passada, sábado eu tava ouvindo o Killers aqui. Pronto, semana passada. Sábado aqui, eu escutei somente o Iron Maiden e o Killers. Ernesto, faz um exercício mental depois na sua cabeça aí. Eu faço, pô. E pense pelo seguinte. Eu faço todo dia. Pega duas músicas do... pega duas músicas do Fear of the Dark, do The Number of the Beast, que parecem muito com a onda do Killers, que é Invaders e... Gangland? É Gangland, beleza. Que ainda é muito vibe do Killers. Aí você tem uma ideia do que seria o Killers. Bruce Dickinson. E que possivelmente muito do Paul Diano, mas que eu possivelmente falo que o Bruce Dickinson seria... Nossa, o álbum ficaria tipo assim... quase indefectível. Mas o The Number of the Beast... O The Number of the Beast, a própria música Halloween by the Name, ela foi primeiramente tocada com Paul Diano no vocal. Não sei se você sabe disso. Existe uma com Paul Diano no vocal. Só não está divulgada por Steve Harris. Que a música dele era. Porque se você parar para pensar, lá no primeiro disco, já do Iron Maiden, ele já tinha sinais de músicas com um alcance maior de tempo. Tipo Phantom of the Opera. Clássico. E quando eu falo do Killers,
quando eu falo do Killers, o Killers pra mim ele é perfeito do começo ao fim. Ele é muito bom. Por que ele é muito bom? Porque ele tem a entrada de Adrian Smith ali, que é um guitarrista fenomenal. Ele tem Dave Murray ainda tocando muito e você via que ele estava desenvolvendo muito ali. Ele tem Clive Burr na bateria, que pra mim é o melhor baterista do Iron Maiden até hoje. Por quê? Não é que ele seja mais técnico que o Mike Brea, mas ele tem uma batida mais pesada. Você pode botar que a batida dele é mais pesada. E eu gosto dessa batida pesada. Você tinha Harris tocando o contrabaixo, como sempre tocou muito bem, e você tinha Paul Di'Anno no seu auge vocal ali. Porque Paul Di'Anno não é um vocalista de heavy metal clássico. Ele é um vocalista de rock and roll. Ele é vocalista de rock and roll. Então o que é que ele faz? Tipo um punk metal, ele é agressivão, ele é mais agressivo, ele é mais... Então você pega Paul Di'Anno ali, ele conseguiu desenvolver o vocal ali naquele disco que você não via no primeiro. E por que eu gosto tanto do primeiro? Porque o primeiro é a essência, tá crua ali, tá aquela gravação mal feita, tem as músicas ali no início mesmo, tá ligado? Tem ainda Stratton na guitarra, tocando aquela guitarrinha base safada dele, mas tocando bem. Então assim, até hoje ele tem aquela guitarra. Até hoje ele tem ela. Sim. Pra mim, esses dois são perfeitos na conotação. Eu não gosto de comparar dizendo assim, são melhores ou piores. Eu gosto de dizer assim, eu sinto mais prazer escutando eles. Mas o primeiro disco do Iron Maiden que eu ouvi foi o Peace of Mind. Pra mim é um clássico absoluto, o Peace of Mind. O Seventh Son pra mim é um clássico. O Power Slave é clássico pra mim. O Live After Death que eu escutei, peguei o videozão no começo, muito foda. Tá ligado? Aí vem o Summertime também, que já é uma outra pegada do Iron Maiden, mas também é uma pegada do cacete. Aí vem o Fear of the Dark com seus defeitos, mas também com o Fear of the Dark, aquele clássico que pelo menos eu chorei aqui em Recife no primeiro show, quando eu escutei todo mundo cantando. Sim, todos nós. Tá ligado? Todos então nós. Assim, cara, aí quando eu vejo essa discografia clássica, que aí você tem aquela quantidade de discos ao vivo que vem depois, e você tem aquela quebrada, vindo o The Brave New World, não é isso? Que veio depois com a volta de Bruce. Sim. Isso. Ali o disco já é bom, mas não é a mesma coisa de antes. É como se tivesse, pra mim ali, eu escutei muito, mas é como se tivesse faltando o álbum. Não. Aí eu escutei o The Final Frontier. De chave da banda, mas ali já foi uma virada de chave da banda. Entendeu? Toda aquela pegada progressiva que a banda já vinha aplicando ali pouco, e no Brave New World eles já deram mais uma sapecada maior. A única música direta do disco, você presta atenção, a única não, né? A gente tem a faixa de abertura, o Wicker Man, depois ela tem uma sequência de músicas progressivas, você tem Ghost of Navigators, que é uma música progressiva foda, você aí tem a própria faixa título, você vai ter Dream of Mirrors, todas essas músicas altamente progressivas. Aí você vem, quebra ali com The Mercenary, que é uma música pancada, que eu acho espetacular. The Nomad, aquela música The Nomad, pra mim subestimada pra caralho, eu acho uma música do cacete. E depois você finalizar o álbum com The Fine Line Between Love and Hate, que também é um absurdo de foda. Agora é um disco 90% progressivo. Por isso que eu digo, já é a virada de chave do que a banda viria daí pra frente. Pronto, aí pra mim já tem uma diferença brutal, porque depois vem o The Final Front, aí depois vem o Dance of Death, pra mim, puta que pariu, como eu odeio esse disco, velho. Dance Nossa, sério? Eu adoro sério, cara. Eu não gosto de nada desse disco. Eu tenho porque eu sou fã do Iron. Vou parar um dia pra falar de Iron Maiden, pra concatenar umas ideias, porque a gente gosta muito de Iron Maiden, mas ele vai pra uma via e vai pra outra. Aí vou deixar um abraço aqui pra André lá do Curado, meu velho, grande abraço. Aí a grande sacada pra mim do Iron depois vem com o The Maiden Life and Death. Eu gosto daquele disco pra caramba, pô. Parece que eu tô ouvindo o Iron antigo, tá ligado? Aí eu escutei esse disco novamente, me deu uma... Opa! Tomou o rumo de novo. Aí depois vieram os depois é um disco altamente progressivo. Mas a gravação dele é diferente em relação aos outros. Mas ele tá pesado. Ele tá pesado. Você pode ver que ele tá mais mas pesado. Justamente a gravação. Ele tá com a gravação abafada, que inclusive foi muito criticado na época. Foi um disco altamente criticado justamente pelo aquele tom abafado, que foi o mesmo tom já que foi utilizado lá no Dance of Death, que o pessoal criticou pra cacete também isso. Mas eu acho do caralho. Agora, como você diz, é um disco que fica pesado, ficou muito pesado, agora é um disco altamente progressivo. E até dele ele é progressivo, mas ele se torna mais audível por conta do peso que foi colocado nele. E assim, eu comecei a escutar Iron Maiden em 90. Foi o primeiro disco que eu vi de Iron Maiden. Então, pra mim, isso foi uma volta ao Peace of Mind, aqueles discos clássicos que eu ouvia.
Aí de lá pra cá eu tenho ouvido, tem músicas que eu gosto, tem pinceladas que eu gosto, mas não me causa mais o impacto que me causava, entendeu? Não me causa mais aquele impacto. Aí quando vem um novo disco do Iron Maiden, eu falo, porra, mais um disco do Iron, massa. Aí eu vou, compro, deixo aqui na estante, olho pra ele ali, escuto uma música, pego e guardo de novo. Porque não mexe mais, tá ligado? Não me... Agora, os antigos, porra, eu boto todo dia pra ouvir se bobear. Todo dia eu escuto. Tá ligado? Aí é foda, porra. Eu fico de fases. É muito raro eu misturar as fases. Normalmente, quando eu quero assim, eu só escuto os clássicos. Tem dia que eu só escuto os primeirão. Eu pego ali do Best of B-Sides, que é aquele disco que eu acho fenomenal. Aquele disco devia ter prêmio no mundo inteiro, aquele disco. Espetáculo. Você pega ali os primórdios da banda, pegando ali os B-Sidezinhos, disco ali, música ali que não sai em canto nenhum, tá ali dentro, guardadinho. Vem os covers, aí vem o Iron Maiden, aquele Rainbow que eu acho espetacular, velho. O Live at Rainbow, que já é da turnê do Killers, não é isso? O Rainbow já é do Killers, não é isso? Ó, tem o Mil Made in Japan. Ó, sábado passado mesmo eu tava nessa vibe, só tava nessa. Botei só podiando tocando, tava embriagado já, fazendo merda e pronto. Mas o engraçado, Thomas, é que o primeiro disco que eu ouvi, só pra concluir, o primeiro disco que eu ouvi foi o Peace of Mind. E eu escutei muito o Peace of Mind. Eu escutei tanto que eu acho que furou o vinil. Aí o cara que me prestou o Peace of Mind falou assim pra tu curtiu isso? Eu disse, curti pra cacete. Ele disse, pois eu vou lhe dar um. Agora eu vou lhe emprestar, que você vai alucinar. Aí ele me emprestou na tacada, foi o Killers e o primeiro do Iron. Quando eu escutei, cara, mesmo foi um soco no estômago. Quando eu escutei Paul Diano cantando, eu disse, caralho, velho, que porra é essa, velho? Tá ligado? Você é acostumado a ouvir os agudos lá da cara de cacete, você vê aquela voz grossa assim, caralho, velho, aí pronto. Aí o Iron Maiden, assim, outra banda aí o Iron Maiden me conquistou mesmo nesse dia, tá ligado? Quando eu escutei o Killers e o primeiro, eu disse, porra, velho. E prova é que no Choque em Recife foram as 3 músicas que eu mais curto deles, que eles tocaram na sequência. Esses High, Rat Shout, The Trooper. Eu quase que infartava. Aquela turnê não... Ali falta ali não tem como dar defeito não, na Somewhere Back in Time. Tem de jeito nenhum. Eu já disse à minha mulher, se você não botar Rat Shout no meu enterro, eu volto para lhe assombrar. Que pariu. Enquanto isso, eu tô tendo que fazer, assim, concessões homéricas pra conseguir que um amigo meu toque 2 músicas da Iron Maiden no casamento, no meu casamento. Porque minha esposa não é que ela não gosta. Ela só acha assim, mano, o que isso tem a ver com o casamento? Eu falo, eu gosto. Ok, que você gosta, mas o que tem a ver com o casamento? Mostra ela aquele vídeo da noiva que tocou a bateria. Você pega um vídeo de uma noiva tocando piano, o cara entrar assim, o cara entra todo emocionado. Aí mandei pra Lívia assim, ela mandou a seguinte pergunta assim: você acha que eu vou aprender a tocar piano, né? Eu falei, cara, tipo, não vai rolar mesmo, né? Definitivamente. Enfim. Eu sou de fase igual o Thomas, mas não assim. Eu tenho uma playlist do Iron Maiden específica no Spotify, que eu sempre tive salvo, que é tipo assim, o Best of Iron Maiden pra mim. Tipo assim, tem lá 30 músicas, que são as 30 músicas. Eu não vou deixar de escutar, tipo assim, sabe? Que eu não vou deixar de escutar. Eu tenho 2 playlists. Tenho 2 playlists. Uma dos melhores B-sides, as músicas mais fora da mídia, né? E uma só de clássicos. Aí ali eu fico só... Aí varia de acordo com a vibe. E lá tem música que só, sei lá, eu não sei se outra pessoa gosta tudo, mas só eu vou deixar que é Remember Tomorrow, por exemplo, que eu sou fascinado com aquela música, fascinado. E só que eu sou fascinado com versão ao vivo, velho. Então tudo que tem lá é com o Bruce Dickinson cantando, basicamente. 90% das coisas é com o Bruce Dickinson cantando. Aí, Ernesto, é isso que eu queria falar com você. O Live After Death. Vamos entrar num acordo, talvez, aqui, que é um dos melhores álbuns ao vivo de todos os tempos do só da música. Cara, o que o Bruce Dickinson faz em Phantom of the Opera ali é algo, assim, que dá pra você escutar aquela música, bater palma, sair do show e falar, pronto, acabou. Não preciso mais.
Eu acho assim, não que Podemos seja ruim. E gosto é gosto, tipo assim, claro, assim, sabe, gosto é gosto. Mas eu acho que tecnicamente falando, tipo assim, o Bruce Dickinson é um patamar além, na minha opinião. Eu acho que até, mas até existe um problema. Assim, problema não, né? Mas o que Steve Harris sempre quis pro Iron Maiden, na verdade, era uma voz tipo do Bruce Dickinson. Isso era uma coisa que Steve Harris sempre quis. Entendeu? Veja só. E aí, quando ele conseguiu casar a voz e as 3 guitarras, pronto, ele tava no céu, assim, aqui eu faço o que eu quiser agora. Nós temos 2 consensos aqui que a gente vai concordar. 3 que a gente vai concordar agora. O primeiro é que ninguém falou de Blaze Bayley. Notaram, né? Se a gente concordou, tudo bem. A gente concordou. Eu gosto muito dele na carreira solo dele. Pronto. Eu nem conheço a carreira solo dele. Eu tenho os 2 aqui do Iron Man. Pronto. Mas eu fico quietinho ainda. Não tem outras coisas que eu prefiro ouvir. Outra coisa. A gente tem que concordar uma coisa também. Rock and roll é um dos estilos musicais mais trabalhados e bem feitos do mundo. Mais a gente tem blues, a gente tem o jazz, a gente tem... E não que seja mais do que os outros, porque cada um tem sua complexidade. Mas normalmente são priorizados, até o punk rock, algo bem feito. Mas você sabe o que eu acho que às vezes fode o rock and roll? É quando a gente começa a colocar assim, o cara tecnicamente é melhor do que o outro. Aí é que me fode. Porque às vezes é bom você não ser tecnicamente bom, pô. Às vezes é bom você ter essência, tá ligado? Acho que tudo depende da proposta. Eu acho que tudo depende da proposta. Exato, pô. Então assim, hoje o Iron Maiden pra mim é uma banda que, como todos os grandes medalhões do rock and roll hoje, é uma banda que hoje faz mais um espetáculo do que mais a essência do rock. Por exemplo, eu vou dar um exemplo distinto. Guns N' Roses em Recife. Eu fui pro Guns N' Roses, o primeiro show aqui, quando não era banda, não era Slash ainda na banda. Uhum. O show foi muito massa. Axl Rose cantou bem. Os músicos botam pra torar. Massa. Aí veio o Slash. O show solo de Slash era um show autêntico de rock and roll. Você não via frescuras, não, pô. Era um show de rock. Eram 5 caras tocando rock and roll mesmo. Você via, porra, velho, os caras estão realmente ali botando gás. Mas, e eu vou pro Guns agora, em setembro. Eu tô indo pro Guns sabendo que eu tô indo pro show de uma banda de baile. Ah, sim. Não é mais o rock and roll. É uma festa. Não é pirotecnia, é muito vídeo, é backings, é programações, é pré-gravações de vocal, pré-gravações de isso, daquilo outro. Então eu tô indo pro show de baile. Aí eu volto pro Iron. Eu fui pro primeiro show do Iron aqui em Recife. Eu realizei meu sonho, cara. Pra mim foi do caralho. As músicas, o repertório, os caras tocando, o local, foi tudo perfeito. Aí eu fui pro segundo show. O segundo show, eu já fui... No primeiro show eu fui pro front stage. No segundo show eu já fui pra galera. Fiquei bêbado a noite todinha, só não comi terra, mas fiquei tão bêbado que eu não lembro da metade. Pra você ter uma ideia. Mas se deixasse mal, eu comia a terra que tinha lá. Se hoje viesse... pra caralho. Mas era tira-gosto, pô. Se hoje o Iron Maiden viesse, eu pensaria se eu iria de novo ou não. Ou eu iria pra festa, ou eu não iria. Por quê? Porque eu vejo hoje o Iron Maiden, como eu vejo o Guns N' Roses, como eu vejo algumas outras bandas, mais um espetáculo do que um showzão de rock and roll mesmo, tá ligado? Eu acho que a única banda que ainda mantém uma essência rock and roll no show é o Metallica. Não, eu ainda acho que o Iron ainda faz o show, apesar de ser um espetáculo, tipo assim, é teatral. Ainda mais a última turnê, então, ela é intencionalmente até mais teatral que o convencional. Eles fizeram o legado da besta mesmo. Tipo assim, eles fizeram uma... Eles não pegaram o jogo, tipo assim, porque a turnê foi para promover o jogo, entre aspas. Mas eles não pegaram o jogo, eles pegaram um legado do Iron Maiden mesmo e apresentavam no palco vários tipos de histórias diferentes. Com um setlist, né? E ele tem, inclusive, todo o palco ele é montado de acordo com fase, né? Tipo, uma fase de Apocalipse, aí tem umas músicas bem macabras e tal, e aí tudo bem montado. Tipo assim, o Apocalipse, o Novo Mundo e o final lá de alguma coisa. Então o show é muito bem, enfim. Independente disso, eu ainda acho que o Iron ainda manda um show de rock and roll. O Guns, eu vou te falar o seguinte, eu fui no Guns tem 2007, 2008, não sei.
era a banda do Axl, que não era o Guns, não era o Slash, o Duff e o restante, era a banda do Axl na época dele, do Guns e tudo mais. O show foi bom, não foi ruim, por motivos que não tem nada a ver com a banda, foi prejudicado, questão de estrutura, choveu assim, um mundo em Belo Horizonte. Aí o equipamento parou de umas 2 vezes, mas beleza, o show foi bom, o Axl tava bem, a banda bem, o Buckethead tocando, nossa, demais. O outro também, a banda tava bem, beleza, o baterista então é muito melhor que o baterista do Guns. O baterista que estava na banda anterior, muito melhor que o baterista do Guns. Que o primeiro, que o Steven Adler, que o Matt Sorum, que o que tá na banda hoje. Mas aí eu tenho essa mesma opinião. O Guns faz um festival. Até porque o Guns não produz nada, absolutamente nada, ou 2, 3 músicas que são, como é que eu vou dizer, remakes de músicas deles mesmos, de outra forma, que foi aquela Absurd, por exemplo, que saiu, que era uma outra música. Eles repaginaram ela, mas ficou uma bosta. Presta não, pô. Descarta essa porra, fala de tudo não, pô. E o Guns falou, tipo assim, mas o Guns não tem nada pra apresentar também, tipo assim. O Guns vai fazer aquilo, cara. Se o Guns fizer um show de 15 músicas, vamos fazer um turnê com as melhores 15 músicas. 15 músicas. Todo mundo sabe quais são as 15 músicas. Não tem o que se discutir ali. Assim, então tem uma limitação de trabalho muito maior. Mas eu concordo. O Iron Maiden daqui a 1, 2, 3 anos talvez seja isso. Mas aí eu tenho outro ponto. Eu acho que não, cara. Sabe por quê? Porque Bruce Dickinson já declarou que não tá nem cantando 5 músicas corretamente hoje em dia. Ele deu uma entrevista recentemente que ele tá aguentando cantar 4 músicas, 5 no máximo, de forma boa. Que ele mesmo disse que não tá mais conseguindo chegar na 6ª música de forma correta. Isso aí Ele tá reconhecendo as limitações. Inclusive, ele chegou a dizer até que se ele não chegasse a cantar mais, do jeito que ele acha que deve cantar, ele disse que quer que a banda continue, mas ele teria que indicar uma pessoa para cantar no lugar dele. Que aí ele teria o direito de escolher. Fábio Lione até de comentar. Mas essa questão aí das 5 músicas, na verdade ele não disse que já estava cantando, ele disse que se chegar ao ponto ele falou que não estava conseguindo. Não, eu vi a entrevista. O que ele falou, veja, o que ele disse foi que ele pode chegar, canta 4, 5 músicas e esse outro substituto dele entraria para continuar o show. Porque ele aí teria o tempo para descansar e depois voltaria para cantar mais. Isso foi o que ele disse. O que eu vi foi o seguinte, que ele não estava aguentando cantar mais do que 5 músicas de forma alta, com assim, o vocal legal, e até sugeriu o Fábio Lione para ser o substituto dele. Não, isso aí é. E até o Fábio Lione deu uma entrevista, não sei o que, perguntando se ele aceitava ir. Aí ele disse, não, então, eu aceitava, não sei o quê. Então, a mistura aí. Isso aí, na verdade, misturou a bola. Foi exatamente essa questão. Foram entrevistas diferentes. Sim, então. Só que aí juntando as 2 informações. Bruce disse que se chegar ao ponto dele só aguentar cantar 4, 5 músicas, ele pediria para a banda continuar e ele escolheria o vocal. Rafael Bittencourt, em entrevista com o Fábio Lione, perguntou, e se fosse você? Aí ele disse, é claro que eu iria, é o Iron Maiden. Só que ele disse, mas não garanto fazer a mesma coisa que Bruce faz. Porque Fábio, inclusive, hoje... são 2 fatos totalmente distintos, entendeu? Exato. E Fábio, inclusive, essa semana saiu um zoom aí no grupo do Angra, lá a gente não sabe se é fake news ou se a turma só querendo agitar, de que Fábio estaria até fora do Angra. Uma possibilidade de Fábio estar fora do Angra. O Leon? Mas assim, isso você não vai encontrar em canto nenhum. Isso você não vai... Pode nem pesquise, que você não vai encontrar em nada. Saiu uma história de que Lione teria pego um voo diferente com a banda, que aí você pode interpretar de N formas, né? Mas que a situação dele estaria totalmente irredutível. E, semana passada ele estava com o Rafael Bittencourt conversando e estava tudo de boa. Mas pode ter acontecido. Afinal, se a situação está insustentável, estão dizendo, isso era para estar ruim faz muito tempo. Mas existe, eu acredito que existe. Não, pode falar. Não, pode falar, por favor. Não, então, uma coisa que eu vinha conversando com os meninos, inclusive com o Rômulo essa semana, é que eu considero um absurdo. Leone tá na banda há quanto tempo? 7 anos, 6 anos? Eu sei, não gosto. Desde 2000. Um ano antes do... 2012. Um ano antes do Secret. Quase 10 anos. Tem quase 10 anos. Até hoje ele não sabe cantar a Nova Era inteira. Vê só. 2 fatos. Bicho.
E não Dois é que eu tô fatos falando de tom, interessantes. não. Eu tô falando de letra. Tô falando de letra. Olha, Bom, dois Jogo foi fatos bom? interessantes. O Tá primeiro, bom. Bruce Dickinson indicar alguém é melhor do que Steve Harris escolher. Com Começa certeza. por aí. Com certeza. E eu acho que Bruce até deu uma cutucada tem Steve Harris. Falou, ah, quem saber quem escolhe sou eu. Isso não inventa merda, não. E segundo, Deixa com o pai. vai ser o dia, escolha o que eu tô dizendo, vai ser o dia que eu não vou mais comprar o disco do Iron Maiden. Vai ser quando o Fábio Leone entrar no Iron Maiden. Eu deixo de comprar Não na entra, mesma não. hora. Não entra, Eu não Tem nem compro mais. espaço. Ó, o Eu Iron deixo, Maiden é mas uma eu banda. deixo na hora. É uma Eu vou banda testar. altamente fechada. Então só entra no Iron Maiden britânico. Leone nunca Pronto. caberia dentro do Iron Maiden. Eu, por mim, eu demitia todo mundo e chamava Paul Diano de novo. Tá ficando nem em pé, pô. Já tá sentado, porra. Os caras resolveram ajudar ele com o tratamento dele agora, depois de uma pressão absurda dos fãs. Você acha que os caras... Pois é. Eu acho, né? Botava, ó, ia ser do caralho se fizesse uma turnê. Bruce Dickinson, Paul Diano e Blaze Bayley juntos. Já pensasse? Oh, ia ser muito massa. O Blaze falou isso. Rola de fazer. O Blaze falou assim, não, podia fazer uma turnê. Aí o Paul vai lá e canta as músicas dele. Aí eu vou lá e canto as minhas. O Bruce vai lá e canta a dele. E depois a gente faz fecha todo mundo junto. Porque o Blaze Bayley, tipo assim, o que eu acho legal do Blaze Bayley Ele é fã, né? Ele foi um fã. Assim, porra, é tipo aquele filme Rockstar que foi baseado em outro fã que realizou outro sonho. Mas um fã que realizou um sonho. Você vai ler, pô, eu toquei, eu sou vocalista de heavy metal, eu cantei no Iron Maiden. Beleza. Não é que deu errado, deu vários problemas. Mas. Eu cantei. Meu nome tá lá, eu tenho 2 discos lançados e foda-se. Exato. Exatamente. E como a gente já aqui inúmeras vezes, não que seria tão criticado quanto. Mas o desfecho de qualquer substituto do Bruce Dickinson é o mesmo. Naquela época seria o mesmo. Gravar a 2, a pressão popular dos fãs ia ser absurda e o Bruce Dickinson ia voltar ou não ia acabar. Não ia. Não tinha dor. Eu acho que se na época que Bruce Dickinson tivesse escolhido um vocalista bom, ele não tinha saído feito Blaze, não. A exemplo de André Marques. Não como ele. Não como o Blaze, mas teria saído invariavelmente. Teria saído. Por exemplo, se ele tivesse gravado 1 ou 2 discos a mais. Aquela velha história do André Matos, né? Você vai ao André Matos, que na minha opinião... Eu colocaria André Matos. E ele fazia um trabalho da porra. O André Matos... Mas não caberia, não. Não é do mesmo nível... Vou falar a mesma coisa pro Ernesto olhar pra mim com querer me matar. Não caberia, não. Nível técnico. o André Matos é um exímio vocalista, mas na minha pro Dickinson ainda é mais vocalista que ele, vamos dizer assim. Se ele fosse no Iron Maiden, ele ia gravar 2 deles, excelente. A voz dele não ia ser tão criticada igual foi a do Blaze, porque a comparação da nivelação ia ser bem diferente. O Blaze está aqui, o Bruce Dickinson está aqui, o André Matos já estaria aqui, por exemplo, então daria uma comparação melhor. Mas o Iron Maiden, como foi concebido, e quando foi, não como foi concebido, o Iron Maiden como foi elevado a nova versão do heavy metal padrão. Depois do Black Sabbath veio o Black Sabbath desenvolveu, o Black Sabbath criou o gênero, o Iron Maiden desenvolveu o gênero pro lado dele, e daí foi pra frente, o Power Metal veio disso aí e tudo mais. Mais uma... Eles iam tirar o que tivesse lá e colocar o Chico de volta, entendeu? Seja quem Mas for. aí tá, pô. Eu não acho. E aí, até fugindo um pouco do Iron Maiden, que a gente tá tornando a live Iron Maiden. Eu ia comentar isso. Fazer 1 hora que a gente tá falando do Iron Maiden. Veja só, eu acredito muito que quando o Black Sabbath começou a tocar, ele não tinha noção do que estava fazendo heavy metal. Não. De jeito nenhum. Você vê que eram 3 bandas pilares. Black Sabbath, Deep Purple e Led Zeppelin. As 3. O Led Zeppelin, se você olhar bem, ele vem um pouco depois de bandas como The Who, que eu falei antecipadamente, The Doors, Rolling Stones. Então eu acho que o Led Zeppelin, por exemplo, isso é uma concepção minha, tá? Eu acho ele responsável pela cena hard rock que existe. Sim. Se você pegar depois do Led Zeppelin, você vai pegar uma cena australiana e uma cena americana muito forte. Por exemplo, na Austrália tem uma banda chamada Buffalo. Se você escutar o som do cara, da banda, é perfeito, pô.
Aí você sai da Buffalo, você entra na Steppenwolf. Aí você sai caindo, vamos dizer assim, aí você vai fazendo a descida. Aí vem D-Rex, vem Sweet, vem... Aí botando mais abaixo, aí você vai pegando Aerosmith, aí você vai pegando Guns N' Roses, aí você vai pegando a cena todinha, Motley Crue, Poison, L.A. Guns, que veio antes do Guns. E aí você vai descendo, pô, até chegar hoje em dia. Então o Led Zeppelin, pra mim, se você pegar timbre de guitarra... se você pegar timbre de guitarra, vocal frontman, postura em palco, você vai ver que ele é o pai pioneiro do hard rock. Quando você pega o Black Sabbath, você vê que o Black Sabbath fez uma escola também. E aí você vê as bandas de doom metal, você vê as bandas de heavy metal tradicional, heavy metal clássico, e por aí você vai puxando. E quando você pega o Deep Purple, que fica mais ou menos entre esses extremos, você pega um fusion rock que é heavy metal, hard rock. Porque ele fica no meio. Você pode notar que tem cena do Deep Purple que é bem hard e outras bem heavy. Glenn Hughes, por exemplo, e Dave Coverdale, quando entraram no Deep Purple, transformou a banda num hard rock, com referências setentistas. Quando é a fase já do Ian Gillan, já é uma linha mais puxada pro heavy metal. Por mais que não seja heavy metal. Mas o vocal dele tem essa pende mais pro agudo. Então, eu acho que esses três pilares são essenciais para a desenvoltura do que a gente conhece por hard rock e heavy metal. Eu acho que é bem essa linha, sabe? Inclusive da linha mais extrema. Inclusive da linha mais extrema com Black Sabbath. Que há quem diga... Exatamente como você falou, o Deep Purple talvez não tenha feito tanto... Não fala sucesso, vamos dizer assim. Não tem o reconhecimento comercial, vamos botar essa palavra assim, que o Black Sabbath teve, ou que o Led Zeppelin teve, porque ficou na entre-safra entre as duas coisas. Tipo assim, não enfiou o pé na jaca no heavy metal, ou não enfiou o pé na jaca no hard rock. Tudo bem que o Led Zeppelin faz um hard rock muito mais pesado do que o hard rock convencional. Fazia, né? Mas eu concordo plenamente com você. O Led Zeppelin criou o conceito do hard rock, na minha opinião. Esse aí eu concordo com você. E o que veio abaixo veio influenciado. O Deep Purple hard rock, meio heavy metal. Aí acabou que não ficou tipo assim, não foi o supra-sumo de nenhum dos dois lados. Apesar de ser tipo assim, uma banda espetacular, com músicos espetaculares e com vocalistas. Nossa, ou qualquer um deles, o Glenn Hughes, Dave Coverdale ou Ian Gillan, qualquer um deles, filho. Nossa senhora. Dignos de qualquer um deles. De fato. Eles estão e aí eu puxo dentro do Black Sabbath, se você parar para olhar a discografia do Black Sabbath, para muitos o que eu falo, o pessoal considera uma heresia, inclusive para Marcelo Demo, né, que é um grande guitarrista aqui que já fez uma live conosco. Para mim, o melhor disco do Black Sabbath é o Heaven and Hell, com Dio. Aí a gente vai cair. Aí eu acho que a gente cai naquele papo de meia hora atrás, mais ou menos, quando a gente fala em técnica e atitude. Eu acho que eu concordo com você, o Heaven and Hell para mim é meu disco preferido do Black Sabbath. Agora, existem... assim, eu não vou nem falar dos outros vocalistas, tá? Eu vou falar somente das duas, acho que foram os mais importantes, o Dio e o Ozzy. Mas o Ozzy Osbourne, ele tinha uma voz marcante, mas não era um exímio vocalista. Certo? Aí, sim. Agora é a identidade do Black Sabbath. Ele é a cara do Black Sabbath. Aí você tem o Dio, eu acho o Ozzy a cara do Black Sabbath. Já o Dio, tecnicamente... Tá, certo. Mas aí eu falo de voz, eu tô falando da questão de voz, não falo de figura em si, eu falo da voz. Eu concordo, Tony Iommi é a figura-chave da banda, mas em questão de voz, o Dio é extremamente superior, tecnicamente superior ao Ozzy. Gravou meu disco preferido, mas soa como outra banda. Pra mim, soa como uma outra banda. Pra mim poderia sempre ter... Até não lembro quem foi que falou recentemente, dando entrevista, disse que o Heaven and Hell, na verdade o Black Sabbath com o Dio, sempre deveria ter se chamado Heaven and Hell. Não, discordo desde totalmente. Lá atrás. Discordo totalmente. Totalmente eu discordo. Mas absurdamente eu discordo. Sabe por quê? Porque a alma do Black Sabbath se chama Tony Iommi. O disco que você pegar do Black Sabbath e você botar pra ouvir, você sabe que a guitarra dele tá ali.
Sim, E a eu guitarra sei. dele canta mais do que qualquer vocalista do Black Sabbath. E outra coisa, partindo desse pressuposto que você falou, o Iron Maiden, então, volta naquela mesma contradição, que quem é a alma do Iron Maiden? Já que teve 500 vocalistas, não sei quantos guitarristas. É o baixo de Steve Harris e as ideias da concepção de Steve Harris. Pronto. Certo. Aí é o que eu digo a você. Você tirou Ozzy eram os discos do Black Sabbath com Ozzy são massa, são do caralho, é o pioneiro, tudinho, mas a gente se acostumou a conhecer o Black Sabbath com aquele vocal. Mas se você pegar o Heaven Hell... É isso que eu ponto. Mas aí é um costume. Mas aí é costume, não é a gente... Mas o costume que leva a identidade não é a questão do tipo de gosto. Eu tô falando da questão da associação. É por isso que eu falo da voz. E associar. Quando você escuta o Black Sabbath com Ozzy, é uma coisa. Quando você escuta o Black Sabbath com Dio, é outra. Ah, tu é doido, pô. Tá lá Geezer Butler, tá lá o Bill Ward, tá lá o Paul mas só de outra forma. Não, ó, bicho, eu gosto de Tony Martin no Black Sabbath. Eu gosto também, eu também gosto. Vou convidar o Cris aqui, ele tem que ouvir isso. Eu gosto, mano. Eu vou cometer uma heresia aqui, que se eu sair na rua e eu tiver um fone Black Sabbath, eu apanho. Mas o Cross Purposes... O Ian Gillan no Sabbath, pô, também. Pronto, mas veja só, o Cross Purposes, que é aquele disco do Black Sabbath com as asas do anjo queimando, aberta. Sim. O disco é muito bom. Pra mim é o terceiro melhor disco, pra mim, do Black Sabbath. É o terceiro melhor. Aí eu não tenho condições de classificar. Eu não tenho condições de classificar. Pra mim. Por que eu tenho condições de classificar? Porque eu boto o disco pra tocar, aí o que é que me associa? Primeiro a guitarra de Tony Iommi, o timbre tá lá. Aquele timbre bem soturno, bem denso, tá lá. Como Marcelo Demon diz, cavernoso. Cavernoso. Aí você pega as letras lá, botando pra torar. Toda a essência do Black Sabbath lá. Tony Martin canta bem, cara. A turma botou pra torar nele, mas ele canta bem. Ele não é um exímio vocalista que fala assim, pô, é um Dio. Mas o cara canta bem. Aí você vê. Eu escuto um disco que ele vai me agradar do começo ao fim. Heaven Hell pra mim é perfeito. Aí entra Master of Reality de Ozzy. Aí entra Cross Purposes e Tony Martin. Aí eu vou colocar outro de Ozzy. Eu coloco o Sabbath Bloody Sabbath de Ozzy. Certo. E aí pra fechar o quinto eu coloco mais um de Ozzy, que seria, no caso, eu botaria o volume 4 é Black Sabbath. Qual? Eu colocaria ou o Black Sabbath. Paranoid. O Paranoid. Ok. Pronto. Aí, se for colocar um sexto disco, eu já colocaria mais um de Tony Martin, o Tear. Que eu acho aquele disco muito bom. Então, assim, bicho, pra mim, Black Sabbath é Tony Martin, é Tony Iommi. Como no Deep Purple, eu acho muito massa a fase Anguilla, mas pra mim é o MK3, que é o Burnie, o Stormbringer, pra mim são os melhores. O Burnie, eu tô viciado em Burnie. Um Burnie é um CD muito bom de ouvir, velho. A voz do Coverdale, naquela fase dele ali, tipo assim, fraga, velho, era algo... Nossa, ele canta muito, eu sou muito fã dele, já falei milhões de vezes. Mas ele no Deep Purple, no Burnie, ele tá cantando, tipo assim... Absurdo, é. Muito bom, cara. Agora, só o Ercílio perguntou aqui, ó, e o Black Sabbath com a Anguilla? Ercílio, vou falar o seguinte, é o melhor CD pessimamente gravado da história do mundo da música. Adoro, Born Again é uma preciosidade. O problema é que, tipo assim, tudo que ele tinha para ser mal feito, ele foi feito. Mas é uma preciosidade. Born Again é uma preciosidade. E, na minha opinião, é o vocalista do Black Sabbath. No bate-papo que eu tive com o Damon até disse, ele até me perguntou, você já ouviu Ian Gillan cantando a música Black Sabbath? Aí eu fiz, não. Aí ele fez, escute. Aí eu fiz, por quê? Ele fez, escute. Se a gente não tá falando aqui de coisa cavernosa, não tem aquela gargalhada. Escute a gargalhada de Ian Gillan naquela música. Tá na versão remasterizada do Born Again, tá lá a faixa, meu amigo. Uma vez eu tava aqui em casa, eu falei, tá, eu lembrei, eu falei, pô, vou botar. O som tava aqui no volume 40, eu acho. Do jeito que tava, eu deixei. Puta que pariu. Quando veio e o baixo e a gargalhada de meu amigo, eu falei, tá porra. Deixa eu dizer um negócio pra você. Nosso vídeo foi barrado lá na Rússia, viu? Eu recebi uma notificação que nosso vídeo foi barrado na Rússia. Eu não sei porquê, mas foi barrado lá.
A gente tá falando tanto palavrão nessa porra aqui que vai ser barrado em outro país também. Na Rússia, o Putin tá muito preocupado com a gente. É complicado. Eu não sei que porra foi essa, não, velho. Barraram na Rússia, mas tudo bem. Mas de vez em quando rola essas coisas mesmo. Sinceramente, é importante. Se eu não responder pra amanhã, que eu fui preso, viu, Tom? Na minha página do Made in History, eu passei 30 dias de ban, até hoje eu não sei porquê. E vamos entrar então agora Vamos falar em polêmica de novo? Oi? Metallica? Vamos falar em polêmica? Metallica? Aí você vai botar Metallica e Megadeth, se é pra polemizar. Bota essa porra. Bota. O melhor disco do Metallica pra mim é o Rest in Peace. Eu ia comentar, eu não entendi a piadinha, eu falei, não. Pra mim, o melhor disco do Megadeth é o Master of Puppets. Pronto, tá tudo certo. Aqui em Nova Zelândia tem um cover do Dave Mustaine de 18 anos de idade, velho. O cara vai lá na loja, ele é igualzinho, o mesmo corte de cabelo do Dave Mustaine, só usa camisa preta, anda de mochila e óculos escuro e conversa com uma voz assim. Então ele tá desatualizado. Tá preso. Ele tá desatualizado. Dave Mustaine hoje só usa branco e é evangélico. Só usa branco, Então você já virou crente. Era importante na cena. Mas enfim. Ô, cara, eu vou te falar o seguinte: eu escuto Megadeth, eu passei a Megadeth muito pela galera falasse comigo, velho. Tipo assim, escuta, eu não, e aí a galera vai assistir. Bom, uma hora desce. E foi tipo assim, uma hora desceu. Tecnicamente falando, o Megadeth tem vários CDs impecáveis, tipo assim, o Countdown of Execution, que eu até acho melhor hoje, ele é tecnicamente melhor que o Rest in Peace. Os CDs são bons, mas cara, a voz do Mustaine, quando ele começa a cantar, me dá uma dor no ouvido. Olha, escuta. Vai cair a live. Pode deixar até 5 segundos. Isso é muito Metallica, pô. De fato é. É meu disco preferido do Metallica até hoje, é o Kill 'Em All, até hoje. Uma coisa que eu aprendi a reconhecer de tanto povo insistir comigo é que o Megadeth escolheu um caminho e seguiu aquilo, né? Teve um CD ali que foi o Risk, aquela cagada absurda lá, mas o Megadeth manteve a linha não é death metal, né? Mas manteve a linha, tipo assim, de um thrash metal e manteve. O Metallica... mais técnico, né? Thrash metal Bay Area. O Metallica... O Metallica... Não mais comercial, mas mais plausível. Algo mais palpável. Mas o Metallica é a maior banda de thrash metal do planeta Terra. Isso é fato. Isso aí não tem comparação não, pô. Isso aí eu acho que eu acho que o ponto do Metallica é que ele se deu mais o direito de experimentar. Ele se deu mais, ele se permitiu mais experimentar algumas coisas em relação a outras bandas, principalmente dentro do próprio thrash. Isso é muito, muito difícil. Não é difícil não, até porque naquela época, nos anos, a gente teve o Slayer que gravou aquele disco horrível, como é aquele disco da capa branca, horrível, disco ruim da porra, não é meu nome. Mas, pô, você pegar a discografia do Metallica, ele tem o Kill 'Em All, que é um disco thrash metal fuderoso Bay Area. Aí você sobe pra Ride the Lightning, que já é um Kill 'Em All melhor produzido. Bem melhor produzido. Depois vem o Master. No Master você já vê um salto técnico, inclusive. Depois a gente tem o And Just For All, não é isso? E depois vem o Dr. Feelgood. Aí depois vem o Dr. Feelgood, depois o Black Album. Não estamos falando de Metallica e Megadeth, me vendo no meio da lata. Pô, mas o cara... lá o baterista do Metallica disse que escutou o Dr. Feelgood pra fazer o Black Album, porra. Eu vou fazer o quê? A culpa é minha, é dele, é dele. É dele. A culpa não é minha, porra. Eu não consigo escutar Slayer, não, porque...
Slayer não. Slayer, o Dr. Feelgood é do... Eu não consigo escutar Slayer, não, pô, porque Slayer tem uma tia minha que fala igualzinho o Tom Araya, pô. Aí eu fico meio que. Tá ligado? Aí me dá uma certa angústia quando eu vejo aquele cara cantando, porque eu lembro da minha tia falando, aí, sabe, dá uma. Olha. Terrível a referência. Vamos melhor. O Slayer eu conheço, tipo assim, sei lá, 5 músicas. Eu gosto Pronto, de Tito eu ia polemizar isso. Eu ia bem pesado. É isso que eu ia polemizar. Não polemizar por polemizar, mas assim, realmente uma opinião. Eu considero o Slayer uma banda altamente superestimada. É uma banda que, assim como o Lucas, eu gosto de músicas salteadas assim, tipo 4, 5 músicas no máximo. E pronto, velho. Não gosto de pegar um disco do Slayer pra ouvir inteiro. Eu prefiro Anthrax 1000 vezes. Do Big Four, a mais assim, que a turma mais desdenha é o Anthrax. Eu prefiro milhões de vezes o Anthrax do que qualquer uma das outras 3. Eu não prefiro nenhuma das duas. Metallica. Eu não prefiro nenhuma das duas. Eu prefiro ficar em casa tomando cerveja escutando a Anitta. Mas, ó, voltar no assunto. Bom também. Bom também. Olha, bora polemizar aqui o negócio. Algum artigo de luxo da cena rock and roll que vocês têm, que vocês consideram algo assim caro, relíquia, que você fala assim, pô, isso aqui valeu a história e valeu a conquista? Porra. Pra mim, porra, valer a conquista não, porque assim, quando eu comecei a adquirir meus itens de coleção, eu sempre digo que a gente nasceu na época muito privilegiada, né? A gente nasceu na época de internet, que a gente tem muito acesso a muita coisa muito fácil. A gente consegue pesquisar coisas sem sair. Não, você não. Eu sou velho. Na minha época, na época do Sedex, pô. Então, assim, acho que o disco que mais me deu trabalho ter é o disco que eu ainda não tenho. E aí também houve também. Porque eu até tenho, só que eu tenho uma versão já remasterizada dele. Eu não tenho a edição dele da época, que seria justamente o LP do Fear of the Dark. Porque todas as versões que eu encontrei de 92, elas estavam em questão deplorável, assim, de capa, de arranhão, de disco, etc., a preços absurdos. Às vezes acaba cobrando 400 conto no disco com todo comido. Então eu preferi me dar o direito de pagar 170 na versão remasterizada. Mas eu tenho o Lev Doniton, que eu ganhei até de presente. Eu até mostrei aqui na live sobre colecionismo, eu até trouxe ele. É uma edição limitada em vinil triplo, que tá até surradinha, mas, pô, na época eu ganhei R$36 na época, isso em 2006, 2007, ou antes ainda, porque 2006 foi isso mesmo, 2006 para 2007, então foi muito barato. E questão atual, todos os itens meus de coleção, eu tenho muito item bom, mas muito fácil de conseguir hoje em dia. Eu acho que é muito diferente da tua época, Ernesto. Muito diferente mesmo. Pronto, hoje eu tenho um sentimento muito maior quando eu consigo um CD da época, tipo, lançado em 1998, 99, ali lançado ali naquela épocazinha ali de transição, né, entre o vinil e o CD, de 96 até final dos anos, no início dos anos 2000 ali. Eu me considero muito mais realizado quando eu pego uma cópia daquela do que quando eu chego aqui e compro, sei lá, uma edição importada do Book of Souls. Que eu tenho os dois, inclusive. Eu gostava muito, eu fazia questão de CD, né? Na minha época, nessa época que a gente, 2001 até 2004, assim, eu fiz uma coleção muito grande de CD original, só original, comprado assim, com muito cuidado, peneirado, sem defeitos. Beleza, tinha mais de 100. Aí levei tudo para uma festa um dia. Eu tinha aquelas capinhas, né? Eu guardava as capinhas deles e colocava naquelas capinhas de... Nossa Senhora! Eu não era bem um colecionador. Eu era um fã de rock and roll com 17 anos de idade. Se eu tivesse continuado, eu estaria com um terço disso aí que você tem. Uma festa do meu primo que gostava de Bon Jovi, falou, velho, traz o cebola pra mim. Nós, quando a gente tá na festa, eu muito empolgado, né? Ou fornecedor, ou DJ da música. Lá levei todos. Aí fui roubado.
Tu já é a segunda pessoa, segunda história que eu conheço igual. Bem parecida. Aí Eu tinha toda a coleção no estojo embaixo do carro, aí o caso do meu amigo, levaram o carro com tudo dentro. O meu não, cara, enquanto eu não tinha ficado muito bêbado na festa, eu tava do pé do som, eu ficava acompanhando os caras trocar os CDs na caixinha lá, e eu ficava lá guardando. Aí quando eu fiquei bêbado, cara, aí de ser bêbado, você, né, arruma mais problema que você pode imaginar, aí tudo mais, quando eu fui lembrar dos CDs, era tipo assim, no dia 10 horas da manhã. Aí eu fui lá, velho, tinha 2 na capinha. 120 CDs cabendo nas capinhas, 60 em cada uma, tinha 2. Enfim, Caralho. eu confesso que deu uma tristeza muito grande e eu parei de colecionar esse tipo de situação assim. O que eu guardo, e tenho tudo guardado até hoje, são meus ingressos dos shows, dos shows que eu fui, principalmente dos melhores. Eu tenho todos. Aí eu não é uma conquista, né? É uma conquista ir nos shows, por exemplo. Mas eu guardo. E tudo que eu tenho em termos de decoração de música é novo. Tipo assim, não é bem uma relíquia, é tudo que eu comprei, eu mandei fazer. Eu tenho muito disso aqui, ó. Mais de 20. Lu. É a Shadowbox da Lubeco Arts. Tenho vários. Tem 3 aqui em cima também, aqui na parede. Eu tô afim de fazer, cara, com ela alguns, cara. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Tem aqui, ó. Esse aí eu posso mostrar uma coisa. Ó, eu vou mostrar uma coisa pra vocês agora. Esse quadro do Iron Maiden foi comprado pro primeiro cara que eu conheci que era fã do Iron Maiden. Ele morava numa casa um pouco distante da minha. Aí eu fui andando lá na casa dele e comprei esse quadro por R$12 na época. Isso foi em 1994, assim, mais ou menos. Aí deixa eu tentar mostrar pra vocês verem aqui o quadro. Deixa eu mostrar aqui, tá um pouco escuro. Ó, aqui, ó. Esse aqui, ó. Não, os caras novinhos, velho. Esse quadro do Iron Maiden, ele foi comprado em 94, como eu falei a vocês. Mas o que eu tenho mais de raridade do Iron Maiden, que eu vendo, eu já disse a Thomas que esse eu vendo, porque não cabe mais no meu dedo, porque eu engordei. Depois que o anel. O anel do Iron Maiden, que foi o seguinte. Eu apertei no botão de desligar, pô. O que eu mais eu vendo esse anel, que foi o seguinte, eu tenho um anel que era de um conhecido meu, e é tá ligado o primeiro desenhista das capas do Iron Maiden? Derek Riggs. Pronto, ele tem o símbolo dele aqui na frente, ele é de prata, esse anel. Aí eu só conheci esse cara que tinha. Aí esse cara tava afim de comer uma coxinha e um copo de Coca-Cola. Aí eu falei assim, eu pago, tu me dá esse anel. Ele disse, vamos trocar. Aí ele me deu um anel, eu paguei a coxinha pra ele. Pronto, e considerando a inflação da época pra hoje, eu pago a coxinha e o refrigerante pra você. Eu pago até 2 coxinhas. Qualquer 2 litros. Pronto. Aí qualquer 2 litros, fechou. Aí esse anel não cabe mais no meu dedo, porque eu engordei, cara. Minha mãe engordou. Aí eu disse a Thomas, a gente faz negócio, mas tem que ser um negócio muito massa, porque o valor histórico dele é melhor do que o valor da coxinha. 3 coxinhas e 2 litros de coca. É maravilhoso. 3 coxinhas e 2 litros de coca. Na época a Coca-Cola custava R$1,50, hoje é 7, 8, 10. Tá vendo? Agora, só concluindo, Lucas, que tu não sabe dessa história, quando converteu para vinil para CD naquela fase dos anos 90, que ninguém mais tinha toca-disco, acho que uns 2 anos nessa fase, que ninguém queria mais o vinil, que o CD surgiu, todo mundo, como vai ser CD? Eu joguei fora mais de 250 vinis. Joguei. Não tão drástica, mas semelhante à sua. Sério? Eu tinha 9 vinis do Iron Maiden originais. 9 vinis originais. Nesse vinis tinham toda a fase de ouro do The Number o Fever Dark, né? Tinha o Brave New World, foi o meu primeiro vinil do Iron Maiden. Foi minha primeira conhecimento ao Iron, tirando Fever Dark. Esse eu queria muito, velho. E tinha alguns outros lá que eu não vou lembrar, mas eram 9. Eu vendi pela bagatela de R$65 mais uma bermuda, na Galeria do Rock. Pronto, eu não consegui vender. Ninguém queria comprar nem por R$1 na época.
Nessa fase ninguém quis comprar não, pô. Ninguém queria comprar não. Aí eu joguei fora toda a coleção do Iron Maiden, toda a coleção do Motley Crue, toda a coleção do Skid Row, Guns N' Roses, Deep Purple, o que você imaginar tinha, cara. Eu joguei fora, fiz assim, ó. Porque ninguém quis comprar não, porque na época do que saiu, pelo menos aqui em Pernambuco, o CD quando chegou, foi uma febre, pô. Ninguém queria mais vinil não tinha mais pra vender agulha, não tinha mais toca-disco pra vender. Os discos estavam encalhados, a turma jogando, dando assim, tá ligado? Aí eu fui vender, eu me lembro que eu levei pro centro de Recife pra vender o lote de vinil. O cara não quis pagar R$1 por disco, pô, na época. Eu disse, pô, eu vou ficar. Aí eu falei, pô, tô guardando espaço, não vou conseguir mais ouvir, porque não tem agulha, não tem mais toca-disco, pô, eu joguei fora. Aí quando eu peguei. Eu só conseguia fazer manutenção na minha vitrola num senhorzinho que tinha lá no bairro que eu morei, lá no Engenho do Meio, tinha um senhorzinho que ajeitava a televisão. Aí eu cheguei nele e perguntei, João, tu ajeita a vitrola? Ele falou, o que tá precisando? Eu fiz limpeza e trocar agulha. Aí ele falou, qual é o modelo? Eu fiz uma Sharp. Aí ele fez, rapaz, eu acho que eu tenho aqui ainda umas agulhas da Sharp, traz. Foi assim que eu consegui ajeitar ela na época. Mas assim, minha avó faleceu depois, em 2018, foi o ano que foi 2018? Foi 2018, minha avó faleceu, aí ela me deu a vitrola, deixou a vitrola pra mim. Só que, tipo, dentro da minha casa, meu espaço gigante de 70 metros quadrados, não ia caber um trambolho daquele tamanho, com 2 caixas do lado. Aí eu deixei na casa de manhã e comprei a vitrolinha, aquela maletinha, né? E aí tem uns cabos aqui que quando eu quero fazer uma zoada maior, quando eu quiser fazer uma zoada maior, eu ligo no home theater. E eu vi pra vender aqui em Recife um 3-in-1 daquele antigão, da Sony. Coisa mais linda, pô. Novo, filé de aquele de chão? De chão? Aquele que fica em cima do rackzinho assim, que você bota os caixões assim, massa. Porra, R$1.400. Se eu tivesse livre agora, eu comprava essa porra. É muito lindo, bicho. Olha, pra gente não passar do tempo, dá os recadinhos da gente, Thomas, pra depois a gente entrar no outro tema. Por favor. Agora. Bom, pessoal, primeiramente agradecer para quem está aqui acompanhando a live até agora, tá? A gente já vai para 1h20 de live, mais ou menos 1h25 de live. Deixar um abraço aqui para Fábio Tatu, lá do Alto do Mandu, meu velho, um grande abraço. E agradecer a todo mundo, falar do nosso apoio, né, do nosso patrocinador, não vou dizer patrocinador, mas nosso apoio, nosso suporte aqui, que é a Vinil Alternativo. Loja que praticamente eu comprei todos os meus discos de vinil que eu tenho aqui, comprei lá. Todos. Isso desde 2003 até aqui. Toda a minha coleção de vinil eu comprei por lá. Não é bajulação, tá? Realmente eu comprei lá. Então, um abração Elvis, abração Miranda. Tá sempre aí com a gente. A gente, de vez em quando a gente faz sorteio aqui, a gente marca para entregar lá. O pessoal é sempre muito receptivo com a gente. Então, valeu aí o suporte de sempre. E pedir para vocês que estão aqui acompanhando a live, aqui é um canal educativo, que trabalha com educação, trabalha com cultura, trabalha com difusão como é a palavra? Fugiu a palavra. Mas a gente trabalha aqui a ideia de difundir a educação. Era para falar difundir, porra, só que aí eu errei. A difusão da educação mesmo. Difundir a educação. Só que difundir a educação, e principalmente dentro dos preceitos que a gente trabalha, é muito difícil a gente conseguir alcançar a quantidade de gente que a gente precisa. Então, se hoje eu lanço uma hashtag lá, falando de música, e amanhã eu lanço uma hashtag falando de filosofia, essas porras não se cruzam no meio dos algoritmos do Instagram, e a gente leva cacete e a gente fica aqui morrendo aqui. Então, por favor, compartilhe essa live aí com os amigos de vocês que sabem que gostam da temática. E a gente tá sempre aqui. Essa semana a gente tá tendo esse papo do caralho aqui com o Lucas, que é um cara que a internet me trouxe, né? O próprio Pernambuco Filosófico, ele acompanhou uma live aqui, período do Pernambuco Filosófico, e viu a gente conversando sobre música e me convidou para participar lá no Let's Talk About Rock. Ontem a gente estava aqui com o Kleberson falando sobre psicanálise. Semana que vem a gente vai estar aqui com o Rico Blustamontes, que é músico de jazz e blues. Então, assim, live musical esse mês está cheia. Mas aí a gente teremos mais lives da linha filosofia, psicologia. Vamos ter lives políticas. Vamos ter a do Vital. Bom, essa do Vital vai ser um negócio bem foda. É um negócio assim que particularmente é uma coisa que eu tinha vontade de fazer há muito tempo. Tinha um certo receio de trazer para cá, pela questão da temática, que ainda é um tabu muito grande, mas falar sobre ocultismo
e satanismo, brenhando ali na linha entrando ali um pouco no black metal, que o Vital é guitarrista e vocalista do Malkuth. Então a gente vai bater um papo com ele aí, eu acho que é dia 22, não é isso, Ernesto? É numa sexta-feira, 7h30 da noite. Então, aquela cerveja que tu vai tomar no bar, compra ela no aplicativo e fica tomando em casa na frente do celular, conversando aqui com a gente. E compartilha lá no YouTube também, tá? Lá no YouTube a gente baixa a live aqui do Instagram, joga lá no YouTube para vocês assistirem. Por favor, curtam lá também, jogam lá a notificação. É implorando mesmo, porque aqui tem muita gente, lá no YouTube tem quase ninguém. Então a gente lá lança cortes das lives, a gente vai lançar a live integral lá. Então é muito mais fácil até acompanhar por lá, acompanhar as notificações tudo direitinho. Então, dá essa força. Notificação aqui, notificação lá, curte aqui, curte lá, comenta aqui, comenta lá. E é isso aí. Manda, doutor Ernesto. E aí, pra gente concluir o nosso tema rock and roll, que a gente falou 1h25, mas é 1 hora de Iron Maiden e 25 de outras coisas. Isso. Toda vez o podcast, a gente tem 40 episódios gravados. Na verdade, 42, 40 lançados. Então, voltar agora em agosto para retomar a gente e tudo mais, mas dos 40, todos que a gente começa a falar de Iron Maiden para meia hora, aí meia hora fica o assunto, depois a gente volta para pauta. A gente não consegue. É uma coisa que é grupo pessoal, que não é intencional. Mas o assunto começa e vai. Só Steve Hanna, pô, Aí pronto. Uma vez a gente entrou uma live sobre o Angra. Era o aniversário do Angra. A gente entrou no assunto de produção, troca de vocalista, entrou no Iron Maiden e emendou meia hora de conversa sobre o Iron Maiden. Tu escutou o último disco do Angra, Thomas? É o Omni, não é isso? Não, o Angels Cry, pô. Esse comentário dele foi pior do que o meu. Lembra o meu lá no grupo? Que eu disse que eu falei assim, o Angra acabou de lançar o melhor disco acho que foi desde o Temple of Shadows. Aí perguntou, qual foi? Eu fiz a remasterização do Aqua. Quase sorteio, o telefone que aí sai lá em Pernambuco. Dá não. Eu comprei um ingresso do Angra para dar para alguém. Entendeu? Pode me dar. Vou colocar aqui agora, eu comprei para dar para alguém. Eu vou comprar e vou dar. Pode me dar. Você então. já comprou o seu? Olha. Não vou não. Isso aí eu dei para ele também. Bora falar de um último conceito. Fábio Tatu aqui estava dizendo que o Motley Crue não presta. Eu já tô com raiva dele. Não vou fazer o restante da minha tatuagem com ele. E não vou mais recomendar ele para ninguém. A cena grunge passou para vocês despercebidos ou tocou de alguma forma? Me pegou bem. Porque é o seguinte, apesar de ser um solista e ser um cara que gosta muito de conversar, eu sou muito introspectivo em vários momentos. E o grunge é uma música introspectiva, né? E eu falo grunge, eu não falo grunge do Nirvana, que é o maior expoente, porque na minha opinião o Nirvana flerta muito com o grunge mais punk, e o grunge mesmo é Alice in Chains, Pearl Jam, Soundgarden, uma coisa que mexe mais com a questão da letra mesmo, do problema da questão pessoal da música, e não só da bagunça, de quebrar a guitarra, de quebrar o som, daquele movimento ali. Então me pegou bem, gosto muito, mas eu acho que tipo assim, o grunge mesmo durou muito pouco para tipo assim, para ser tão relevante qual ele é. Tipo assim, eu gosto muito, mas o grunge foi um movimento ali que durou, na minha opinião, ali 6, 7 anos, se dissipou, tipo assim, se dissipou completamente. O que não é grunge, o Pearl Jam, você não pode falar que o Pearl Jam é grunge. O Pearl Jam hoje é música alternativa. Um rock and roll alternativo. De grunge não tem nada. E as bandas que eram grunge mesmo não reverberaram pra frente. Tipo assim, Alice in Chains, infelizmente, tá aí hoje, mas né, não é a mesma coisa. O Soundgarden, infelizmente, o Chris Cornell vai, fica. Infelizmente morreu, também não fica pra mesma coisa. Mas eu gosto muito, tipo assim, e principalmente o Soundgarden, que é a minha banda favorita do estilo.
Chris Cornell é meu vocalista favorito do estilo também. E gosto demais. Mas realmente eu acho que é um estilo extremamente superestimado. Tominha, eu vou deixar você falar primeiro. Então, quando eu conheci o grunge, eu já estava dentro do heavy metal. Então, eu bebi muito daquele ódio nos anos 2000, né? Aquele ódio que o pessoal tinha do grunge pelo aquele papo de que o grunge dominou as mídias e empurrou o heavy metal e o hard rock pro rechaço, assim, digamos. Então, eu demorei muito a vir ouvir o grunge. Embora o Nirvana chegou bem pra mim na época. Isso ali, quando minha irmã, pronto, chegou primeiro na minha irmã ouvia muito o Nirvana em casa, mas era realmente Nirvana, tá? Aí eu vou focar no Nirvana, não vou focar no estilo, mas aí o grunge chegou pra mim na figura do Nirvana. Só eu acredito que aí depois de 2010, eu acho que foi quando eu vim ter a curiosidade. Foi quando na verdade, foi quando eu vim digerir o Nirvana, isso aí bota aí 2015. Acho que também quando houve a quebra, a minha ruptura desse lado mais chato, que todo mundo passa por essa. Eu até conversava com o Lucas sobre isso. Esse lado muito radical da gente que entra, logo quando entra no heavy metal, a gente bate muito cabeça com outros gêneros, né? E aí eu quebrei essa minha radicalidade. Foi quando eu comecei a vir digerir o Nirvana, e aí eu fui começar a procurar outras coisas. Foi quando eu vim conhecer o Soundgarden, o Alice in Chains e por aí vai. O Chris Cornell, pra mim, é minha voz preferida do estilo. Agora a banda, claro, que acabou me impactando mais, só acabou sendo Nirvana. Essa questão acabou sendo ela mesmo. Bom, veja só, a única coisa boa de ser um pouco mais velho é porque a gente, além de pegar cabelo branco e ficar enfadado, a gente tem uma certa experiência mais aguçada. Velho não, pô, vivido. Aguçada. A gente fica parecendo aquelas linces, fica só quietinho no canto, só observando. Aí quando a presa chega, você morde certo, você não sai mordendo aleatoriamente. Não me morda não, eu digo logo. Eu não vou falar, eu vou falar um negócio aqui, eu não vou falar porque tem crianças observando a gente agora. Camila tá ouvindo, digo logo, Camila tá ouvindo, tá aqui no outro quarto. Não, mas Camila é gente boa, Camila contou de você coisas que só Deus duvida. A Luca tava aqui também, enfim, eu não tenho nada a ver com isso, só isso. Pra quem gosta de misticismo, temos 3 cancerianos aqui na live. Puta merda, aí por isso que tá dando errado. 3 cancerianos. E detalhe que eu e Lucas, a gente nasceu no mesmo dia. No mesmo dia. Mesmo dia, 23 de junho. Aí você vê, quando o grunge chegou no Brasil, foi automaticamente chegou também no mundo todo. A gente teve a facilidade de ter acompanhado simultaneamente no mundo todo. Então, quando o grunge começou no Brasil, eu estava realmente degustando esse estilo de música. Por quê? Porque ele iniciou e eu estava na fase rock and roll mesmo. Então, o que é que acontece com o grunge? Que aí eu vou discordar dos dois com muita humildade. Não, fique à vontade. A gente estava vindo na fase dos anos 80, e eu estou dizendo a vocês, porque eu escutava música antes do grunge, que era o seguinte, a gente tinha hard rock, todas as bandas muito similares, pois o Motley Crue, Elegance, Cinderella, Aerosmith reiniciando-se por aí vai. O Farofa, né? O Farofa ali, todo mundo naquela mesma pegada. Que eu abomino esse termo. Eu também abomino. E nós estávamos ouvindo o heavy metal, que também estava na mesma linha de estilo, heavy metal melódico ou heavy metal mais tradicional. Então a gente tinha esses dois segmentos. Quando o grunge chegou, ele chegou com um diferencial que era não ter um estilo. Nenhuma banda do estilo grunge é igual. Nirvana não é igual ao Soundgarden, Soundgarden não é igual ao Pearl Jam não é igual ao Alice in Chains não é igual ao Ted não é igual ao Mudhoney não é igual ao 10 Minute Warnings e por aí vai. Então o movimento grunge não foi um movimento musical, acho que tudo, foi um movimento cultural, muito similar ao que aconteceu aqui em Pernambuco com o Mangue Beat. Com o Mangue Beat. Entendeu? Então o que é que acontece lá? Lá foram junções de bandas numa cidade ou nas cidades adjacentes que não tinham o que fazer e queriam tocar. E se você pegar as bandas matrizes do movimento grunge, que por exemplo, o Pearl Jam veio do Mother Love Bone,
O Mother Love Bone era hard rock. Que até o vocalista Andy Wood morreu. Se você pega o Soundgarden, você pega a matriz do Soundgarden, ele era quase heavy metal. O Alice in Chains era quase heavy metal. Quando você pega o Nirvana já era post-punk. Então, eram bandas. Duff McKagan, que é do Guns N' Roses, ele tocou numa das primeiras bandas do movimento grunge, que é o 10 Minute Warning. Então, assim, essas bandas queriam tocar. Então, elas se juntaram e fizeram um movimento para tocar. Por isso que nenhuma banda é igual a outra. E por isso que eles tiveram tanto destaque. Por quê? Eram diferentes, eram autênticas, eram composições muito bem feitas. O Alice in Chains é muito bem feito. Os últimos discos do Alice in Chains, cara, são perfeitos. O guitarrista, o Jerry Cantrell, tá cantando mais agora, ele assumiu mais o vocal dele é muito foda. E o cara que ele botou de backing, que tá no lugar do Layne Staley, tem um timbre de vocal muito similar ao do Layne. Então fica muito parecido. Então quando você pega essas bandas, matrizes, assim, Soundgarden, Alice in Chains, Pearl Jam, Nirvana, L7, Dead, Mudhoney, Scream Trees, são diferentes, mas faziam parte do movimento. E é por isso que eles tiveram tanto destaque, por conta da diferença, da qualidade, que todos eles faziam muito bem feito, o que eles se propunham a fazer, e para sair do que estava muito estagnada a música, pô. Não tinha nada de novidade. No hard rock, por exemplo, a novidade veio depois com Guns N' Roses. Que se você parar para olhar, depois do Appetite for Destruction... bebeu do grunge. Bebeu do grunge. Não, aí tá, não. O Appetite não bebeu do grunge. Não o Appetite. Eu falo da banda, do Guns. Falo do Guns, tá? Cara, da banda. Não, porque aí é que tá. O Guns foram pego várias pessoas. O Guns era o LA Guns, que ele se juntou com Hollywood Roses, que eram duas bandas distintas. Slash entrou na banda depois. Duff entrou depois da banda. Então Duff trouxe a representatividade punk, grunge, para o Guns N' Roses. Mas eles não beberam na fonte do grunge. E aí é que tá. Quando você pega o segmento hard rock, que vinha na década de 80 e começo de 90, depois que saiu o Appetite for Destruction, você pode notar que as bandas de hard rock flertaram ao que o Guns N' Roses fazia. O Poison lançou o Flash Blood, que era um hard rock cru. O Mötley Crüe, Dr. Feelgood, que era um rock and roll cru. O Aerosmith lançou o Get a Grip, depois veio aquelas baladas que estouraram, todo mundo sabe. E aí vieram essas bandas nesse segmento. E o heavy metal entrou numa estagnação muito forte nesse começo de década. Você vê que as bandas Black Sabbath, Metallica, entre outras, Metallica nem tanto, mas o Black Sabbath e essas bandas ficaram estagnadas, pô. Tony Iommi lançou um disco pop. O heavy metal passou muito mal na década de 90. O heavy metal passou na década de 90 muito mal. Muito mal. Muito mal mesmo. A galera fala que o grunge matou o hard rock, mas o heavy metal passou muito mais aperto que o hard rock na década de 90. Exato. Muito. Totalmente. Eu acho que o Guns, ele... não por ser uma das bandas que eu mais gosto, não nada a ver com isso, ou ser uma das bandas que me trouxe pro rock and roll, mas eu acho que o Guns, ele soube ser diferente, sendo igual. Como é que eu vou dizer o seguinte? Ele fez um hard rock mais agressivo, muito mais agressivo. Cara, o Appetite for Destruction, pra mim, ele beira muito, mas beira muito se você for pegar um heavy metal cruzão, a depender do tão cru que é heavy metal, o Appetite for Destruction beira muito ali as notinhas de um negócio que vai para um teor mais pesado. Os Illusions, aí já voltam para outro negócio. O Appetite é um álbum pesadíssimo e que foi lançado numa época que o hard rock já começava a morrer. Só que, porém, é o seguinte, aí você tem um fenômeno. O Guns, que é um fenômeno, e 2, o ano de 1991. Que tudo deu certo. Tipo assim, qualquer coisa. Se eu peidasse naquele ano ali, meu peido era famoso. Tipo assim, foi grandioso. Parece que foi o ano da criatividade da galera. Eu sou muito fã do Guns, cara. Eu sou muito fã do Guns, assim, do trabalho do Guns. É uma das bandas que eu mais tenho carinho por ela. Eu realmente conheço muito a história do Guns, modéstia à parte. O Appetite for Destruction, cara, eu acho que a essência dele foi não ter essência. Porque todas essas bandas mamavam na teta do Aerosmith. Uhum. E se você pegar o Appetite for Destruction, ele é muito similar ao Toys in the Attic do Aerosmith. Muito similar.
Se você escutar o Toys and the Attic, que é um dos primeiros discos do Aerosmith, você vai entender a similaridade que você tem com a Appetite for Destruction. E aí é que vem o Pro. O que acontecia no hard rock oitentista é porque todas as bandas estavam se copiando. Esse é o grande problema. O Poison copiava o Cinderella, que o Cinderella copiava o Motley Crue, que o Motley Crue copiava não sei quem. Mas se você parar para olhar o próprio Motley Crue, o primeiro disco dele, Hard Rock Crue, foi o Girls, Girls, Girls. Depois ele já veio com Dr. Feelgood e ele veio daí acrescentando o hard rock mais Aerosmith. A mesma coisa aconteceu com o Guns. A diferença é que o Guns, quando ele começou, ele veio frustrado de duas bandas. Porque o L.A. Guns acabou, depois ele se reformulou, e o Hollywood Rose foi extinto. Então eles vieram frustrados dessas bandas, e aí juntaram e fizeram um disco que já tinha sobras. Prova é que Use or Lose You, o 2 inclusive, muitas das composições já existiam na época do Appetite for Destruction, tipo Don't Cry, Civil War, Yesterday. Eles só guardaram para lançar no momento oportuno. Porque ali foi sobra de estúdio, não foi coisa nova, não. Então, assim, eu acredito que o Guns N' Roses não quebrou financeiramente e comercialmente porque ele soube explorar o mercado estrangeiro. Você vê que a potência do Guns N' Roses no mundo é muito grande, principalmente no Brasil. Coisa que nenhuma outra banda hard rock fez. A primeira banda hard a tocar depois do Guns foi o Poison no Hollywood Rock em 94. Que eu me lembro que até o Titãs falou assim, não, eu não vou tocar antes do Poison, não. Por que a gente vai tocar antes do Poison? Uma bandinha de hard rock. E o pior não foi isso, não. Os caras vieram pra cá e fizeram um show do caralho, porra. Se você botar Poison Hollywood Rock em 94, os caras botaram pra torar, velho. Dentro do que eles se propunham, lógico, né? Proposta, vai esperar claro. o Sepultura que não vai ter. Até hoje eu acho que o caralho o Poison. Até hoje, mesmo com toda a deformidade do mundo, eu acho que o show do Poison é um show com energia da porra. Até hoje. E o que é que tá... O Poison é um glam rockzão e é isso. Os caras nem quiseram fazer diferente disso também, não? Mas aí o que é que tá acontecendo hoje, pra você entender? Nos Estados Unidos tá tendo uma turnê de 4 bandas pra lotar o estádio. Tá tocando Def Leppard, Motley Crue, Poison e John Jett. Pra lotar o estádio. O Guns N' Roses tá lotando estádio só. Sozinho. Entendeu? Só 2, talvez 3 grandes bandas que tem aí, sei lá, seus 20, 30 anos de carreira daí pra cima, fazem isso hoje. Guns, Metallica e a depender do país, do local, o Iron Maiden. Guns e Metallica, do mundo, eles vão botar 50 mil pessoas no estádio. Pronto. Isso é fato. O Guns e o Metallica vão fazer isso. Mas o Iron Maiden não lota nos Estados Unidos. Não, então, o Iron Maiden depende do país e do local. O Guns e o Metallica vão lotar em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Na minha opinião, ainda é mais fenomenal ainda por isso, porque é uma música ainda mais pesada e que, mesmo assim, ainda abarrota 50 mil pessoas. Pois é, teoricamente, o Metallica teria mais dificuldade para fazer isso. Porque o Iron Maiden ele tem um som mais comercial, mais acessível, em contraponto ao Metallica. Mas, por exemplo, meu painho gosta mais do Metallica do que gosta do Iron Maiden. Considero o Iron Maiden até mais melódico, mas prefere o Metallica. E Bainho não é fã de heavy metal. Pra você ver o negócio, tem uma amiga minha que ela é americana mesmo. Eu tenho uma amiga minha que ela mora nos Estados Unidos e ela realmente é americana, ela não é brasileira que mora lá, não. E ela disse que o Bon Jovi é mais conhecido que o Guns N' Roses nos Estados Unidos. Mas que o Bon Jovi hoje não consegue lotar mais o estádio por conta do direcionamento musical que ele adotou. Mas ele é mais conhecido. É outra bronca, é outra polêmica. Aí só pra fechar. Eu sou apaixonado com o John Bon Jovi, velho. O cara, pra mim, em 1995, naquela época ali, o John Bon Jovi de 1995, cara, ele é o meu vocalista basicamente perfeito. O cara é bonito, o cara é vocalista, o cara tem perda de palco, o cara canta bem, o cara olha pra mim, até eu que não tenho absolutamente nenhum por cento de ganho no meu corpo, olha assim e fala, pô, velho, com esse sorriso aí, até eu. Não tem nem 1%. Ontem eu com a live de Cleverson, eu tenho certeza que eu tenho 40% de gay no meu corpo, velho, depois da conversa com o Cleverson ontem. Eu tenho certeza, velho. Eu saí tão balanceado da live de ontem. E tava cantando, velho, nessa época, 95, ele tava cantando
lindamente. Absurdamente. E aquela jaqueta, e a jaqueta jeans com o peito cabeludo de fora? Pô, tá muito não, velho, parou. Olha, vamos parar essa live, pô. Camila já tá passando vergonha, bicho. Aquela pastinha na cabeça, o cara tava lindo, vou falar com você. E pronto, o impressionante, até a Camila rindo. O impressionante é que o cara, com a discussão que tinha todo o dinheiro milionário, o cara não se cuida, velho. Assim, o cara não se cuida. Só basta o cara passar dos 30 anos que o cara tá aceitando até dedada por cerveja, né, velho? O negócio tá sério, velho. Eu tô com 34, não cheguei a isso ainda, não. Os outros zero. O John Bon Jovi nunca foi um Axl Rose de ser loucão da vida, nem isso. O negócio dele, álcool e cigarro. Ele não consegue não beber o vinhozinho dele ou a cervejinha dele. E o cara fuma igual um dragão deslocado, velho. E aí a garganta vai pro saco e o cara... Não, sei lá, velho. Sei lá. Eu gosto muito. Eu tô mendigando no show deles. Em qualquer lugar perto de mim. Eu fui. Mas eu quero ir pra... Assim, ó. Fui. Porque eu sei que eu vou sair com raiva. Não, eu fui pro show do Bon Jovi aqui e vou dizer a você, é muito bom. Ele não canta mais nada, mas os back vocals cantam por ele, tá muito bom. Eu queria ter ido pro show, infelizmente eu não pude ir, não. Bom, mas eu preciso ir, pô. Teve um comentário. Pra onde? Eu tenho que ver Pantanal, tá. É Juma, né? Tá chegando a hora de Juma. Mas tem 15 minutos ainda, pra ver Juma. Não, mas eu tenho que me ajustar, eu tenho que ficar do lado da minha esposa, a gente tem que conversar um pouquinho antes de começar a ver Juma, pô. Antes, deixa eu fazer um adendo aqui. Narelli, minha tia, ela fez um comentário quando estava falando sobre vozes do grunge, e ela comentou sobre Mark Lanegan, que ela colocou dizendo que é a melhor voz do grunge, pena que não foi bem utilizada nem muito popular. Scream Trees, de Mark Lanegan, que faleceu. Eu não conheci, eu não cheguei a conhecer. Eu quero pegar umas dicas aí com você. Eita, hoje era quarta-feira, perdi Pantanal, ué. Eita, é porque hoje é dia de futebol. Perdi Pantanal, poxa. Liga no Globoplay. Vou ver no Globoplay agora. Camila tá vendo, ó. Camila tá vendo Pantanal. Ela deixa ligado e não tá vendo a gente. Ela tá vendo Pantanal. Camila não perde de jeito nenhum. Se eu tivesse Stranger Things, chegar na metade do episódio, vai estar na hora de Pantanal. Hoje tá torcendo pro Flamengo, viu? Como? Todo ser humano de bom coração hoje tá torcendo pro Flamengo eliminar o Atlético. Por quê? Porque, Thomas, você é meu amigo, cara. O empate dá de quê? O empate aí dá em quê? Da Atlético. Pronto, vou só ser pelo empate então, tá bom? Hoje Camila perdeu também. Camila tá assistindo, Camila tá acompanhando a gente. Tem que ir, pô. Não, hoje eu tem que ir, pô. Tem que ir pra casa, pô. Larga deu, pô. Gente, eu queria agradecer a vocês. O Thomas, queria agradecer ao Ernesto. Enfim, o Thomas sabe que o que eu vou falar aqui não é da boca para fora. Eu sou muito agradecido por ter conhecido o Thomas nessa caminhada nossa de internet aí. Thomas é um cara muito, muito, muito especial. E se o Ernesto é companheiro do Thomas, amigo do Thomas, automaticamente é um cara muito especial também. Então, cara, muito obrigado. Muito obrigado mesmo de coração. Para quem está assistindo a gente aí, cara, eu tenho um projeto que é o Let's Talk About Rock, que o Thomas é meu apoiador, meu fiel escudeiro lá também. Estamos voltando agora em agosto, tem uns 3 meses, 4 meses que a gente está aí numa parada reformulando algumas coisinhas. Estamos voltando agora em agosto com tudo. Então segue a gente lá. Foi bom essa live aqui para mim voltar a me dar aquele up. E eu queria realmente agradecer a oportunidade de vocês. Eu sou fãzaço do projeto Pernambuco Filosófico. Acho maravilhoso essa ideia sua de algo que estão criando. E, enfim, galera, um abraço, muito obrigado. Sigam lá na Sacabal Rock, segue o Thomas, segue o Ernesto, segue o Pernambuco Filosófico, segue a Maiden History, Puppets United e mais alguma página que o Thomas deve ter aí. Só essas duas. E a de Luke. Maravilhoso, Made in Japan. O primeiro é de Samurai. Quem achou que era o Senjutsu, tá enganado.
Esse Ed aí, na minha opinião, é um dos mais emblemáticos de todos os tempos. Essa capa do Kiss, essa contracapa. É espetacular então, mesmo. Ernesto, muito obrigado, cara. Valeu demais. Prazeraço trocar ideia com você. Espero voltar mais vezes. Qualquer assunto, quiser falar de qualquer coisa que envolve cinema, música aí, tamo junto. Nós vamos fazer uma live com o tema Quem é melhor, Ludmilla ou Anitta? E tem uma outra chamada Qual é melhor, Glória Groove ou Pablo Vittar? Aí você vai se preparando porque a gente vai envolver esses temas para desenvolver. Ô, cara, a primeira eu opino, a segunda eu não conheço. Mas a primeira eu opino. Vá pesquisar. Vá pesquisar. Tem tempo até lá. Então, muito obrigado. Não. O melhor é que eu conheço todos esses que eu falei, porque minha filha escuta incessantemente e eu acabo escutando incessantemente por tabela. Eu tento catequizá-la ela nas músicas, mas não adianta. Ela não tem o mesmo gosto musical do pai. E eu botava ela para ninar escutando Scorpions. Veja o desmantelo que ficou. Eu conheço a palavra, obviamente, mas essa Glória Groove eu realmente não. Eu sei que existe. Mas aí são umas 500. Gente, eu tenho um abraço, Thomas. Valeu por tudo, cara. Você é um. Valeu, meu querido. Valeu mesmo. Eu vou esperar se despedirem. Segue o pessoal aí, segue pelo Mundo Filosófico. Para os caras ser fenomenal. Vamos lá, igual o Thomas começou falando. Vamos mendigar, galera. Vamos lá. Curte lá, acompanha, compartilha, curte aqui. Tem que ser. Compartilha lá, compartilha aqui. É horário. Tá? Tem muita gente querendo Só uma coisa. Entrou agora o melhor advogado do Norte e Nordeste desse país. Túlio Vasconcelos. Melhor advogado, aquele que defende você pensando de longe. E a causa é dele. E nosso mestre de filosofia, Felipe, a gente vai conversar ainda, viu, Felipe, para marcar nossa live aí para falar de filosofia, para deixar a galera mais doida do que já é. Mandar um abraço aí para Kim, o coreano mais lindo de Recife. Kim, meu velho, grande abraço, saudade de você. Baixista aí, toca com o Marcelo Damon lá no na Handmade. Monstrinho ali, só no dedinho dele ali, desenrolado todo. Beleza. Posso? Dedar? Me despedir do pessoal, agradecer a todo mundo que está aqui. Lucas, meu velho, um prazer imenso ter você aqui. Foi bom pra gente desenferrujar, né? Você tá mais tempo ainda, você ainda tá mais tempo parado do que a gente. Eu e a gente tirou 45 dias de férias. Mas foi ótimo para desenferrujar. Semana que vem a gente tá aqui de novo. Terça-feira eu tô aqui com o Rico Bustamante para estar falando sobre jazz, blues e muito rock and roll. De novo. Lucas, beijo no coração. Tominha. Valeu, meu querido. Valeu, Ernesto. A todos, paz, amor e rock and roll. Valeu. Tchau.